Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge. Semanalmente, os convidados partilham a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre perspectivas do futuro. Cada convidado traz consigo uma mão cheia de histórias com alma para contar, onde as profissões, a família, percursos de vida, saberes e sentires são o centro das conversas. Programa Opiniões com Alma, todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge. Na quarta classe veio o padre novamente. Quarta classe era ao fim do ciclo, não era? A seguir à quarta classe tínhamos o ciclo preparatório, que era assim que se chamava. Entretanto, o meu irmão mais velho já tinha entrado no seminário, que isto deve ter tido também algum valor, que eu gostava de estar com ele. E então, na quarta classe, ele veio, mostrou outras fotografias e disse: quem é que quer ser missionário? Quem quer ir para o seminário chamado Seminário das Missões de Viseu? Que certeza muitas das pessoas que nos escutam sabem onde é. Já foi a primeira casa dos missionários combonianos em Portugal. Muitos levantamos o braço, eu também levantei, claro, mas depois ao fim só eu a que fui. Porque pequenito, imagina, com 10 anos fui para o seminário de Viseu, foi-me lá levar o meu pai no comboio, o saudoso comboio de Valdeboga, ainda a carvão, e lá estive. Claro que eu aos 10 anos não sabia o que queria na vida, não é? Eu fui porque o meu irmão lá estava, me diziam que se jogava futebol e que via filmes no seminário, e disse: vamos, é isso que eu quero. Assim começou os inícios da vocação, que eu tenho consciência, em Deus começou antes. Muito bem. Entretanto, foi para o seminário com o quarto ano, no quarto ano. No fim da quarta classe. No fim da quarta classe. Portanto, fiz o ciclo preparatório em Viseu. Já em Viseu. Que naquele tempo havia telescola. Metade da aula era dada pelo professor pela telescola. Eu estive lá e éramos, imagina, 100 e tal rapazitos aqui da zona das Beiras. E depois fui fazer o exame no Liceu de Viseu, porque as aulas eram internas naquele tempo. Eu sou do tempo da mudança, não é? Era interna, mas o exame, para ser reconhecido pelo Estado, tinha que ser feito no Liceu. Fui fazer o Liceu. E assim, os 2 primeiros anos terminei em Viseu. Depois, o 3º, 4º e 5º, que hoje deve ser o 7º, 8º e 9º. Isso, fui fazê-lo na Maia, na cidade da Maia, onde nós tínhamos outro seminário. E aí foi quando se deu a mudança. Eu comecei a fazer, tinha aulas internas até ao 10º, e no 10º fui para um Liceu da Maia, que era para haver reconhecimento, né, dos estudos. E aí estive, portanto, até aos meus 15 anos. E depois de aí, imagina, fui para Coimbra fazer um ano. Para o secundário. Portanto, para o secundário. Aí já foi para o 10º ano. Não, já é depois do 10º. Era o antigo 6º ano. Exatamente. Depois, 11º, não é isso? 11º e 12º. Isso. O 10º, então, fiz em Coimbra. Sou o homem das mudanças. Em Coimbra, naquela linda cidade, que ainda hoje recordo. Tínhamos aulas internas ainda. Depois, o antigo 7º ano, que é o 11º, o 12º, é que eu fui para Famalicão. Vila Nova de Famalicão, onde temos uma outra casa ainda hoje. E lá, eu recordo com saudade, ainda tenho amigos dessa altura, imagina. E aí fizemos até o 12º ano, que era o antigo 7º ano. Depois daí voltei a Coimbra para fazer filosofia. 2 anos de filosofia na cidade de Coimbra, ao lado entre a Universidade, o Jardim Botânico e o ISET, chamava-se ISET, Instituto Superior de Estudos Teológicos, que funcionava no seminário de Coimbra, que ainda hoje lá está aquele lindo seminário. Depois daí estive 2 anos. Depois estive 2 anos em Santarém a fazer o noviciado. Eu hoje sou padre mestre de noviço, depois podemos falar mais tarde sobre isso. Muito bem, falaremos. O noviciado, que é a nível interno de instituto, né? Depois daí fui para Londres, de 4 anos na Inglaterra, fiz o curso de Teologia. Muito bem. E fui ordenado padre em Arcozelo das Maias, no dia, não me lembro, 14 de julho de 1985. Já lá vão? Alguns anos. Já vão 34 anos. Já tenho idade para ter juízo. Muito bem. Muito bem, foi ordenado com os pais certamente orgulhosos ao lado, não é? Claro, o pai e a mãe, altura, toda a família. Sim, Recorda sim. com saudade esse dia, Padre Vítor? Recordo muito bem, porque foi uma altura em que
lá a Arcozão das Maias se reuniu, já há um tempo que não tinha havido ordenações lá. Eu lembro as pessoas trabalharam de uma maneira maravilhosa, incansável, e depois faziam aqueles tapetes pelas estradas, e me lembro que, a certa altura, portanto eu fui ordenado ao domingo, no sábado estavam todos a preparar, a fazer as flores, eu estava lá também com eles, e mandaram-me dormir, vai dormir que amanhã tens que estar em condições. E eu fui, e eles quando terminaram de fazer o passeio com as flores, que é da minha casa até à igreja, também não é muito longe, mas, não é muito longe, mas os tapetes todos trabalhados, com flores. A minha tia Alzira, aquela tia Alzira cá debaixo dos sites, tem jeito para a poesia, fez uma serenata, acordaram às 2 da manhã a cantar à janela. Foi um dia muito lindo, Paulo. Eu nem sei, no dia 14 eu recordo, nem sei se estava no céu ou na terra ou entre os dois, no rito da ordenação. Quem me ordenou foi o Sr. Dom José Pedro, o bispo de Viseu, grande homem. Imagina que a minha casa é tão perto que o bispo paramentou-se na minha casa, e os padres também. Depois fomos todos em procissão, ainda tenho fotografias disto, todos em procissão da minha casa até à igreja. Foi um dia muito lindo. Muito bem, muito bem. É como foi o dia do casamento, não é? Claro, casamento com Deus. Fale-me desses anos que passou na Inglaterra. O padre Vítor falou que esteve 4 anos na Inglaterra. Fale-me desses anos. Um jovem que se calhar também não dominava assim tão bem o inglês. Pois não, de modo nenhum. E deve ter certamente tido alguns entraves, não é? Também, apesar de ser um jovem que já tinha estado em Coimbra, em Viseu, em Vila Nova de Famalicão, uma série de cidades já um bocadinho evoluídas, mas Londres é um mundo completamente diferente. Como é que foi este impacto? Durante 4 anos, certamente que veio cá algumas vezes ou não? Ou os pais foram lá visitar? Meus pais também foram lá quando eu fui ordenado diácono, mas eu vinha cá. Deixa-me contar-te, olha, fui de comboio e éramos 6. Portanto, levava viola, eu toco viola, ainda toco hoje em dia. As pessoas juntavam-se na nossa cabine e foi a cantar até Paris. Fomos aqui até Paris. Destes 6, 2 ficaram em Paris. Eu fiquei 2 dias, visitei Paris, e outros 4 continuamos para Londres. Atravessamos de ferry, não é? E depois chegamos a Victoria Station e de lá fui. Como é que foi? Eu falava pouco inglês. Eu sabia mais, nessa altura sabia melhor o francês. Lembro-me que na alfândega, naquela altura é preciso passaporte para tudo, para ir para um lado e para outro, eu ainda me desenrasquei em francês. Depois, a aventura de um jovem, eu tinha 18 anos nessa altura, mas não é como hoje. Naquela altura, estou a falar em 1981, só ir à Espanha era uma aventura enorme, não é? Então imagina, era preciso passaporte, todas aquelas coisas. O encanto de me encontrar em Londres, uma cidade enorme, grande, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Claro, gostou. Eu tive que ir para a escola aprender, né? Antes de continuar os estudos lá na Faculdade de Teologia, tive meio ano só a estudar inglês. E dou graças a Deus por isso. Hoje inglês é a minha segunda língua, né? E pronto, lá estudamos no Instituto. Os quatro que foram daqui de Portugal. Não, depois desses 4, é engraçado, depois desses 4, todos os 4 fizemos o curso de inglês. Eu fiz 6 meses e depois fiz o First Certificate e Proficiency in English, e os outros também. Então, desses 4, 2 ficámos em Londres, 2 foram para uma nossa casa que nós estamos em Kampala, capital do Uganda, e foram lá estudar a teologia, fazer os estudos de teologia, os 4 anos que eu fiz em Londres. Portanto, estivemos juntos quase um ano, eles foram para Kampala, eu e outro, Padre Zé Vieira, que é aquele de Sinfãs, daqui perto, estivemos lá, e aí estive então os 4 anos lindíssimos, ver Londres, um encanto, a língua, naquela altura, sabes, naquela altura a gente aprende melhor, não é? E então, eu acho que aprendi mais ou menos bem a língua inglesa, e gostei imenso da sociedade. É verdade que dizem que às vezes os ingleses são um bocado frios e tal, mas não é verdade. Tem gente muito boa, ainda hoje estou em contacto com essa gente, e pronto, os estudos também correram bem, graças a Deus, e por lá foi, e lá estive até ser ordenado.
Muito bem, o percurso até agora demonstra-nos que foi um percurso por vocação, portanto foi o menino que quis seguir a missão, foi sempre, nunca perdeu o entusiasmo, Padre Vítor, nunca houve momentos em que colocasse dúvidas sobre este seu trajeto, este seu percurso. Houve, sim senhor. Isso foi em Coimbra, tinha eu 18 anos. Claro, a gente ia para fora, também encontrava meninas e estudantes e tudo, e foi nessa altura que eu me tive a interrogar. Aliás, tornei muito amigo de uma moça que depois casou em Coimbra, e foi nessa altura que eu tive que fazer a opção, e os meus formadores disseram-me: bem, Vítor, agora chegou a altura de optar ou por um lado ou por outro, ou queres casar com essa miúda, Luísa chamava-se, ou queres ir para a frente. E foi aí que eu fiz a decisão. Foi Muito nessa bem. altura, mas uma vez mesmo, sabes, Paula, há decisões que a gente toma na vida que são fundamentais, mas depois tu tens sempre que pôr dúvidas, porque é isso que nos leva a melhorarem a nossa coisa. Mas foi por vocação. Eu acho que Deus esteve presente. Aliás, Deus está presente nas certezas e Deus está presente nas dúvidas, não é? E quando nós temos uma dúvida e conseguimos ultrapassá-la, porque nos pode viver sempre na dúvida, então é melhor. Até há um provérbio, acho que é chinês ou indiano, que diz: se tu caminhas, não é? E tropeças numa pedra e não cais, dás um passo maior. Nós temos que dar um passo maior para manter o equilíbrio, não é? E essa é a função da dúvida. Tu vais lá, encontras uma pedra no caminho, dás um passo maior, porque aquilo corta-te um bocadinho o ritmo do normal, digamos, do andamento ou da vida, mas tu dás um passo maior para não caíres, e então pensas e ficas mais forte a tua decisão. E se caíres, tens sempre o teu amigo Jesus que te levanta pela mão, não é? De modo que é assim a nossa vida. Peguemos então no dia da ordenação. O Padre Vítor foi ordenado, foi uma grande festa, a comunidade esteve presente, a família, os amigos. Depois disso, já tinha traçado a sua missão? Foi-lhe dado, por assim dizer, pelos superiores, algumas opções? Como é que isso funcionou? Pois, no último ano de teologia em Londres, naturalmente o superior, que nós chamamos aqui a provincial em Portugal, foi a Londres e perguntou: Vítor, para onde é que tu queres ir como missionário? Nessa altura, o nosso superior geral, que está em Roma, tinha mandado uma carta a pedir para nós optarmos pelo Sudão, ou seja, pelo mundo islâmico, onde Comboni trabalhou. E eu vi a carta e disse: bem, não me importa de estudar árabe, embora o árabe seja difícil. E eu ofereci-me. E eu disse ao meu provincial: olha, eu já escrevi uma carta a dizer que estou disponível para ir para o mundo islâmico, para o Sudão, para a Central África, que foi onde Comboni esteve. E ele disse: está bem. Então, eu era dos mais novos do meu curso. E ele disse: não, tu ainda és muito novo. E se fosse para Portugal? Portugal? Sim, vais lá ajudar na formação. Disse: pronto, então aceitas? Eu disse: aceito, ir para Portugal. Tinha 25 anos. Depois, em Portugal, era preciso saber para onde, para que casa que eu ia trabalhar, o que é que eu ia fazer a trabalhar em Portugal. E eu pedi-lhe para ir para o Seminário Menor de Viseu, tal Seminário das Missões. Onde já tinha estado. Onde eu tinha estado e entrado em 1970. Exatamente. E eu disse: eu vou para lá trabalhar com os miuditos, eu gosto de trabalhar com eles e tudo. E ele disse: pronto, está bem, vem-se embora. Passado um mês, mais ou menos, recebi uma carta e disse: Vítor, vais trabalhar na casa de Santarém, onde temos um noviciado. Ele antes tinha-me perguntado, quando eu lhe disse que ia para Viseu, ele disse: e se fosse Santarém? Bem, Santarém é onde nós temos um noviciado. Vamos falar daqui um bocadinho sobre isso. E já são homens de barba na cara, e é uma etapa fundamental na vocação. Aí é que é preciso mesmo, é como se fosse uma decisão muito grande. E eu disse: eu para Santarém? Eu saí de lá há 4 anos e vou para lá outra vez fazer o quê? Não, nem quero estar com aqueles grandes, já deixa-me ir para os pequenitos. E ele disse: está bem. Veio para Portugal, aqui reuniu-se com os conselheiros e mandou uma carta a dizer: Vítor, vais começar o teu trabalho missionário em Santarém. Mesmo como são as coisas. E foi então que eu fui para Santarém.
E lá estive em Santarém. Em Santarém estive de 1985 a 1992, portanto 7 anos. Foi uma experiência muito a linda, orientar os noviços. Que nós chamamos noviços. Os noviços que têm mais ou menos quantos anos? Eles têm 21, 22, 23, Mas agora até estão mais. então naquela fase... Já acabaram, digamos, a filosofia. Certo, como em Coimbra o Padre Vítor terminou. Isso mesmo, e depois então fazemos uma interrupção de 2 anos, que chamamos noviciado. Portanto, não vão fora às aulas. As aulas são dadas por nós, combonianos, sobre o quê? Sobre a regra do nosso instituto, sobre as exigências de ser missionário, as virtudes e tudo, estudar um bocadinho também sobre a igreja e sobre tudo, de modo que durante estes 2 anos é algo de facto muito importante, não é? No fim destes 2 anos, portanto, eu o que é que fui para lá fazer? Fui para lá, não era só encarregado, não estive logo diretamente encarregado da formação dos rapazes. Nós temos um padre-mestre, que se chama padre-mestre, e temos o sócio. O sócio é aquele que ajuda, o vice-padre-mestre. E foi o que eu fui fazer. Ao mesmo tempo, Paulo, tive uma experiência muito linda de animação missionária na zona do Ribatejo, Diocese de Santarém, Diocese do Patriarcado de Lisboa e Diocese de Castelo Branco. Eu ia pelas terras falar das missões, dos missionários, da igreja, das necessidades que nós temos na vida e tudo isso. De modo que foram, antes de ir para as Filipinas, então, estive estes 7 anos na nossa comunidade de Santarém. Lá tive momentos muito lindos, muito contente de andar por um lado e por outro. Aliás, eu considero sempre uma oportunidade muito boa quando eu tenho razão para dar testemunho da minha fé. E aproveito todas essas, até uma entrevista na Rádio Lafões. Muito bem, muito bem. Padre Vítor, mas a Rádio Lafões tem um grande alcance. Nós estão a ouvir-nos de muitos pontos do país e até por esse mundo fora. Pelo estrangeiro. E, portanto, eu sei porque estou a receber mensagens, efetivamente, que estão a gostar muito do programa e estão a gostar muito de o ouvir falar. Vamos então continuar. Sim. Depois de estar estes 7 anos, salvo erro, foi o que disse, não foi? 7 anos em Santarém, com os noviços. Qual é o seguimento da sua vida? Para já, estes 7 anos deve ter colhido muitos frutos, certamente, porque trabalhar com jovens que têm as suas dúvidas, mas também têm muitas certezas e muitas vezes até nos ensinam mais do que possamos pensar. Também deve ter sido muito produtivo. Foi muito produtivo. E deixa-me, Antes Paula, de avançar, então, se calhar fale-me um bocadinho destes 7 anos, que é uma fase importante. Do noviciado. Isso. Ora bem, que é o noviciado? Porque naturalmente os nossos ouvintes não sabem o que é o noviciado. O noviciado é como se fosse um tempo de namoro, noivado, comparado ao casamento, em que te põem diante de ti as exigências da vida missionária, as coisas boas, as coisas difíceis, as cruzes e tudo isso, e o rapaz tem que decidir. E isto é muito importante. Porquê? Porque no fim destes 2 anos, eles fazem o que nós chamamos a primeira profissão religiosa. Portanto, não pode uma pessoa fazer o compromisso e depois, passado algum tempo, deixar. Então, nós falamos sobre... Temos também, eu estudei um bocadinho de psicologia, temos também sobre o conhecimento da pessoa, autoconhecimento. Às vezes as pessoas estudam no liceu e esta dimensão fica um bocadinho esquecida. As tuas capacidades e tudo, porque Deus chama, mas quando chama, dá também as capacidades para responder, não é? De modo que ter um conhecimento bom de si próprio, das suas qualidades, dos seus talentos, tudo isso. Depois, ter um conhecimento da vida missionária, neste caso comboniana, o que é que isso exige, o que é que significa. E depois, perante uma coisa e outra, é chamada de Deus, tu ou dizes sim, ou dizes obrigado Senhor Jesus, mas a minha vocação não é aqui, e vais para o outro lado. Deus nunca força ninguém, dá sempre força. De modo que o estar com estes jovens
foi como eu reviver durante 7 anos aquela opção que tinha feita. Não é? Porque nós fazemos uma opção, mas tem que ser renovada todos os dias, todos os anos, não é? Tal como no matrimónio, tal como em qualquer outro, não é? O dia da festa é tudo muito bonito, mas depois é preciso enfrentar a vida do dia a dia. E é isso que nós tentamos durante o noviciado. Eu até digo que são conhecimento de Deus, conhecimento de ti próprio, conhecimento da igreja e conhecimento da missão. E até digo conhecimento do mal, eu até digo o encontro com com Satanás, como Jesus também teve nas tentações, né? Para nós conhecermos, para depois termos força para as vencerem quando elas, porventura, acontecerem. De modo que isto é um tempo lindíssimo. Para um jovem, só para te dizer alguma coisa, nós queremos, isto é motivado pelo silêncio, pela oração, pela meditação. Nós convidamos os jovens, vês pouca televisão nessa altura, telejornal e um filme ou outro. Os telemóveis procuramos também diminuir, não é? O contacto com a net, tudo pode ajudar, mas sobretudo é fundamentalmente, ouve Deus, ouve-te a ti próprio. Faz tanta falta no mundo de hoje, Paulo. Escutar, ouve os teus anseios, o que é que se passa dentro de ti perante um acontecimento. De modo que no fim destes 2 anos o rapaz diz, bom, quero ir para a frente. Se vai para a frente, faz a profissão religiosa, que são, temos de professar 3 votos. Pobreza, castidade e obediência, né? Públicos, de modo que não é uma brincadeira, é um compromisso como no matrimónio, né? E depois então aí é que continuamos mais 4 anos. Nós chamamos a isso votos temporários. Para quê? Para ver, tomas uma decisão, depois nós como Instituto e a Igreja, isto é comum na Igreja, dá-te a possibilidade de cada ano pensares novamente. Fazes o compromisso, é por 1 ano. No fim de 1 ano, em diálogo com os teus formadores, com outras pessoas, contigo próprio, diz, estou bem, estou contente, quero ir em frente. E os formadores, por outro lado, dizem, este rapaz, a gente vamos propô-lo para ir em frente ou não, né? Portanto, de modo que é um diálogo muito grande entre o formando, que nós chamamos, e o formador. Por isso é que nós chamamos padre-mestre, que é para te ir ensinando aquilo que irás encontrar no futuro. Mas quando o padre Vítor estava nesta situação, estes 7 anos em Santarém, já tinha o seu mestrado. Explique-nos aquele percurso que fez em Roma. Bem, pronto, se calhar estou a avançar um bocadinho demais, mas é só para perceber, se nestes anos que esteve com estes noviços já era mestre. Não era. Eu disse, era sócio, era vice-mestre. Entretanto, depois fui para as Filipinas em 92, sim, até o ano 2000, e em 2000 os superiores de Roma convidaram-me assim, Vítor, nós precisamos de ti como padre-mestre em Santarém, imagina. Mas demos-te a oportunidade de estudar 3 anos a Roma. De modo que eu fui estudar, então, no ano 2000, até 2003, 2004, estive em Roma, estudei numa famosa universidade, a Gregoriana, dada por Santo Inácio de Loyola. Aí foi uma experiência lindíssima. Sim, mas já lá vamos, Padre Vítor, já lá vamos. E então tive a oportunidade de falar o italiano, portanto... Pois, e aí é que o italiano, e aí é que eu fiz o tal mestrado. Exatamente. Exatamente, pronto. Aí é que eu me preparei para ser padre-mestre. Isso mesmo. Nestes 7 anos que acompanhou jovens, estes jovens, o que é que enchia o seu coração? O que é que havia certamente alguns que desistiam? Claro. Havia outros que avançavam com a sua ajuda. Olha, como foi esta experiência? Eu tive experiência de tudo e depois ainda mais. É o que nós chamamos um tempo de discernimento. E era o que eu dizia, construir uma relação de confiança, não é? Entre o rapaz que está para entrar no instituto e tu que és o responsável que a igreja põe para ver. Portanto, aí tem que ser uma relação muito de confiança. Eu ficava muito contente quando o rapaz fala da sua vida, assim, normalmente, tu vês que há clareza, que há transparência, que há...
Porque o que eu queria, às vezes os jovens não pensam assim, eu pensava, agora penso, o que eu queria é que esse rapaz fosse feliz. Ou para a frente, ou no matrimónio, ou uma coisa ou outra. E eu sentir-me parte, dizer assim, eu pensava tantas vezes para comigo, Deus pôs-me aqui para ajudar esta pessoa. Cada pessoa é um mistério, Paula. Nós não são coisas, não são pedras, né? É um mistério onde está uma história de vida, um passado, onde está a presença de Deus. Mas tu sentiste que dares uma pequena ajuda no caminho de vida desta pessoa é maravilhoso. Eu acho que as escolas até deviam ter o noviciado, depois posso dizer mais tarde, algumas até já têm psicólogos e tal, para ajudar a pessoa neste caminho da vida, que é o caminho mais bonito que nós podemos fazer da nossa existência. E eu estava ali para ele. E ele sabia muito bem, eles podiam meter comigo 1 hora, 2 ou 3, a que horas quisessem, perguntar o que quisessem, e eu procurava ajudá-los. Houve alguns que admiravam a vida missionária e depois chegaram à conclusão, eles próprios, que não tinha para a frente. Eu nunca mandei ninguém embora, Paula. Nunca disse a ninguém, tu vai-te embora do seminário que não és para isto. Não, eu fazia de tal modo que fosse ele a chegar a uma conclusão, eu quero ir para a frente ou eu não quero. Não é? E eu dizia isso, e ainda hoje digo, a eles, estou ali para ajudar, portanto, tu toma naquilo que eu digo, e em algumas técnicas que a gente tem, para ajudar o rapaz. E é tão bom ver, às vezes no discernimento há lágrimas e tudo, porque mas é tão bom ver depois a paz. E eu encontrei mesmo alguns que saíram, ainda hoje temos o movimento dos ex-combonianos, pessoas bem, felizes, contentes na vida. Eu encontro-me com eles tantas das vezes, pessoas em todos os ramos de sociedade. E tu sentiste que foste parte naquele processo de escolha, de discernimento na vida de uma pessoa, é uma coisa maravilhosa. Muito bem. Depois destes 7 anos, Padre Vítor, o que é que aconteceu? Qual foi o percurso de vida? Recebi uma carta telefonema do meu superior-geral, que eu estimo muito, Padre Pierre, que ainda hoje está em Nairobi, no Quênia, a dizer assim, eu antes escrevi para ele assim, meu amigo, eu era para ficar aqui 5 anos só em Santarém, já estou aqui há 6, escrevi que depois de 6 anos, assim, estou disponível para ir para a missão. E depois ele mandou uma carta e eu vou abrir a carta a pensar que ele ia decidir. Padre Vítor, diga-me uma coisa. O que é isso de querer tanto ir para a missão? Paula, isto é uma vocação que Deus põe no coração da pessoa. Porque estava bem, porque estava ali a orientar noviços, a dar-lhes um rumo de vida, a chegar-lhes ao coração, e porque essa vontade tão grande de ir para um desconhecido? Porque Deus nos faz perceber as necessidades que há no mundo longe, né? Ou seja, tu experimentas na tua vida o que Deus significa e perguntas-te a ti mesmo, tanta gente não tem esta oportunidade, ou não tem oportunidade de estudar, ou não tem oportunidade de refletir e tudo. Isto é uma sementezinha, é um grito que Deus põe no coração de cada pessoa, que é a vocação, não é? Eu já estava a falar, mas se calhar os exemplos são todos magros. Mas, por exemplo, um jogador de futebol gosta de jogar futebol, e se vai para outra equipa e não o põe a jogar, já tem assim, vai-se embora. Um missionário tem que ir para a missão. Muito bem. Senão ia para padre diocesano, estás a perceber? E este mundo, também a nossa formação leva a isso, não é? E essa é a nossa formação, diferente um bocadinho dos seminários da diocese e do nosso. O mundo torna-se uma pequena aldeia. E nós não queremos esquecer aquele mandamento que Jesus disse aos apóstolos, que é fundamental para nós. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todos os povos, de modo particular aos pobres, àqueles que têm menos oportunidade na vida. Portanto, eu sei, e foi isso que eu disse aos meus superiores, então eu sou missionário para ir para a missão, já estou aqui há 7 anos, tenho que me ir embora. Bem, entretanto... Recebe o telefonema do superior. Recebe um telefonema, isto foi 6 anos de Santarém, mandou-me uma carta, o telefonema, mandou-me uma carta primeiro, e eu vou abrir a carta, ainda me lembro como se fosse hoje, e diz assim, Vítor, sabemos que és ir para a missão, mas eu peço para ficares mais 1 ano em Santarém. Pronto, e tive que obedecer. Depois, em 1992, foi quando então recebi a missão. Entretanto, houve um telefonema
dizer, pronto, Vítor, chegou o tempo para tu ires, agora tu vais, e agora para onde é que gostarias de ir? Portanto, isto é obediência, não é obediência cega, né? Então, para onde é que gostarias de ir? E eu disse, ainda me lembro dos primeiros da escolha que fiz. Disse, olha, gostava de ir para a África do Sul. Malawi? Não, Malawi não. Não. África do Sul e Quénia, segundo. E agora porquê, Paula? Porque e depois o terceiro, sim, o terceiro é para vocês quiserem. A terceira hipótese. Eu gostava de ir para então África do Sul ou Quénia por causa do clima, que diziam que não era tão quente. E eu prefiro o frio ao calor, mas pronto, a gente habitua-se. E então eles disseram, pronto, muito bem, muito bem, muito bem. E disseram assim, olha, pronto, não vais para nenhum desses que tu escolheste, o primeiro, então escolhemos nós para ti. E se fosses para as Filipinas? Assim, eita, Filipinas. Entretanto, o padre Manuel Augusto, que também é um padre lá de Arcozeno e é meu primo, tinha estado nas Filipinas e ele falava, eu estava em contacto com ele, tinha ido 2 anos antes, e eu disse, Filipinas, por que não? Com Boni que tinha dito, ou África ou Morte, e eu vou para a Ásia. Eu disse, por que não? Aceitei. E foi, como já iremos contar daqui a bocadinho, uma experiência muito linda. Mas foi assim que eu fui para as Filipinas. E eu, pensando assim para mim, então, queria ir para um país assim mais frio, ou para um país mais quente do mundo. E úmido. Mas pronto, a gente vence. Aí são outras dificuldades que a gente encontra quando lá chega. Mas foi em 92, ainda me lembro do dia e da hora que pus o pé em Manila, capital das Filipinas. Foi no dia... Portanto, quando recebeu então a notícia, quanto tempo teve para se preparar, para dar conhecimento à família? Uns 3 meses. Uns 3 meses. 3 meses antes. Ou 4, até foi talvez 4. Eles habitualmente fazem isso em junho, destinam finalmente, não, o diálogo começa antes, mas a decisão total é, Vítor, em junho, a partir deste momento pertences ali. Pronto. Então eu tive tempo para dizer à família e tal, e em junho recebi a notícia, cheguei às Filipinas, porque entretanto parei em Hong Kong e Macau, já te vou dizer depois porquê. Porque, portanto, eu cheguei lá às Filipinas no dia 6 de novembro, às 2 horas da tarde, o calor terrível, parecia que vinha, quando se abriu aquela porta do aeroporto, parecia aquele calor que vem do forno, a gente coze o pão, blá, assim, de 1992, 6 de novembro, às 2 da tarde de 1992. E cheguei lá, às Filipinas, mas não fui direto lá. Hoje é mais fácil, não é? Em tudo, até nos aviões, a viagem. Quantas horas demorou, Padre Vítor? De Lisboa, certamente? Foi de Lisboa. Naquela altura digo-te, olha, fui de Lisboa a Londres. Muito bem. São umas 2 horas e meia, 3 horas, pá. Depois fui de Londres a Hong Kong. Ei, pá, 14 horas dentro daquele avião, sem parar. Depois cheguei a Hong Kong e então aí saí. E como nós temos comunidade em Macau, eu aproveitei, estive em Hong Kong, onde tínhamos também um apartamentozito que estavam a falar chinês. E ainda me lembro, eu cheguei a Hong Kong cansado depois daquela viagem, que eu não consigo dormir nos aviões, e fui para este quartinho pequenino, para chinês. Por isso é que os chineses não te convidam assim muito para a casa deles, são coisinhas pequeninas. Eu estive ali num quarto entre 4 paredes, já viu, um calor terrível, em Hong Kong. Depois fui para Macau, estive lá uns 3 dias. Hong Kong esteve quantos dias, mais ou menos? Em Hong Kong estive 2 dias, depois mais 3 dias em Macau. Foi como que um break, né, antes de chegar às Filipinas. Em Macau, como estávamos no início, ainda não tínhamos paróquia. Tínhamos lá só um apartamentozito, agora já temos paróquia em Macau. Isto é nos inícios, nos inícios. Pronto. Depois fui de Hong Kong de ferry para Macau, 45 minutos, muito lindo. Depois vim aqui a Macau, fiquei contente, porque tinha saído de Lisboa a Portugal e cheguei a Macau, aquilo era português, as ruas em português, casas de tiro português. Portanto, foi bom. Depois daí, então é que fui para o aeroporto de Hong Kong e apanhei o avião de Hong Kong para Manila, que são 2 horas de avião. Portanto, imagina... Naquele tempo foi, vamos assim por alto, 3 horas de Lisboa a Londres. 3. 14 de Londres, Hong Kong. 17. Mais 2
2 horas e meia, 3 horas, Hong Kong, Manila. Capital, cerca de 20 horas, não é? Embora que hoje intervalado, não é? Hoje é mais fácil. Hoje já te digo que vou do Porto, já nem vou de Lisboa, imagina. Aqui do Porto, que é mais perto, com os Emirates. Vou Porto, Dubai, 8 horas de avião, 8 horas e meia. Dubai, Manila. Mais 8. São mais 8. Mais só 8. muda um bocadinho. Portanto, até nisso é mais simples. Muito mais simples. Para lá. Tá bem. E chegamos a Manila. Manila. Em que dia, peço desculpa no dia 6 de novembro, às 2 horas da tarde. Dia 6 de 1992, viu lá. Manila e as Filipinas acolheram o Padre Vítor muito bem, porque tem lá grandes amigos ainda hoje, não é? Eu cheguei ao aeroporto, já tinha lá o meu colega à espera, né, que me levou. Então agora vamos entrar na relação, na vida de Manila. Do aeroporto à nossa casa devem ser uns 35 quilómetros, tudo na mesma cidade, Manila. E sabes, Paulo, levou mais de 2 horas. Meu Deus, para mas fazer porquê? 35 quilómetros. É terrível o trânsito em Manila. E o trânsito é caótico. Caótico, completamente caótico. E são estradas largas, mas os carros são tantos e muitos deles velhos. E não há regras, regras um bocado estranhas. Cada um desenrasca-se. Pode esperar um carro pela direita, pela esquerda, até por cima, se consegue voar. Mas é uma experiência única do trânsito em Manila. Só quem lá está. Portanto, a gente vai muito devagarinho. Claro, se fazes uma viagem às 3, 4 da manhã, quando eu tinha que ir para lá. Já é mais tranquilo. Agora, quando a partir das 7, 8 horas, esquece. Da nossa casa ao aeroporto, como tu disse, são uns 30, 35 quilómetros e 2 horas vamos para chegar a casa. Eu disse, pá, onde é que eu estou? Foi mesmo realmente um impacto muito grande. Muito grande. Tu sais até ao aeroporto, é tudo como se fosse a Europa, aviões, os aeroportos bonitos. Sais ali, que coisa tão diferente, não é? Quando a gente sai à África, vi todos escuros, não é? Na pele. Exato. Na Filipinas são amarelos, mais ou menos como nós, notas a diferença, mas é a realidade. E depois, nas Filipinas é engraçado, quando chega vai toda a família esperá-lo ao aeroporto. Então levam o carro, levam comida, os parques estão cheios, porque o carro. Eu cheguei e vi aqui, parecia uma feira no parque de estacionamento. Uns comiam, outros tocavam, outros andavam. E o que é isto? Pois é que me explicaram, vai toda a família acolher alguém que está para chegar. Não é? Mas é uma comunidade, então, um país de gente feliz. Feliz, pobre e feliz, Paula. Gente pobre, infelizmente, mas feliz. Eu nunca. E que expressam a felicidade de uma maneira extrovertida. Gosta muito. O filipino canta muito, gosta muito de canto, gosta muito de rádio, música, karaoke, videoke, é isso que me chama isso tudo, não é? Portanto, então levam isso para onde vão, para todo lado. Há sempre música, há sempre barulho. Este lado, esta vertente deste povo, não é? Do outro lado, é um povo que sofre. Eu aprendi com os filipinos, uma das coisas, quando lá estive, é não nos deixarmos condicionar tanto por aquilo que não temos, mas olharmos mais para aquilo que temos. Tenho dito isto a muita gente, sabes? Até aos jovens que estão em discernimento na vida. Se nós olhamos para aquilo que não temos, pode levar à tristeza, ao desânimo, paralisar, a tilt, a gente anda em tilt. Não, isso não faz bem. Olha para aquilo que tens. E os filipinos ensinaram isso. Têm pouco, olham para aquilo que têm e são felizes. Os laços familiares são fortíssimos, os filipinos. Não há lares de terceira idade, pouquíssimos. Porque as famílias tomam conta. Isso. Primeiro porque há muita gente. Quando eu fui para lá, imagina só, em 92, as Filipinas tinham 90 milhões de habitantes, 92 milhões. Sabes quanto tem agora? 145 milhões. Portanto, é uma sociedade que está a crescer. Em crescimento. Portanto, na família há emprego para todos. E um idoso numa família é como que uma estaca que dá um porto seguro, não é? Onde eles podem ancorar ao idoso. Valorizam o idoso, não é? Valorizam. É uma coisa muito importante. Há poucos lares, muito poucos, quase nenhum. O idoso é muito respeitado, a gente pede a bênção como pedia antigamente aqui a nós, não era? A bênção, até assim, faz assim com a mão, não é?
Olha, quando eu fui cumprimentar isto, há bocadinho não faz parte da pergunta, mas deixa-me dizer. Mas conta. No dia conta. 13 de maio deste ano, quem presidiu às celebrações da Premiação Internacional 13 de Maio foi o Cardeal das Filipinas, Cardeal de Manila. A gente chamava o Chito Tagle, ele hoje é Luís António Tagle, um cardeal muito simpático. As pessoas até se podem recordar dele. Parece jovem, mas os filipinos parecem todos mais jovens do que aquele que são. Claro, eu queria cumprimentá-lo, então daqui a poucos meses estava lá, conhecia-o antes de ser cardeal, estava lá numa diocese, não fui tantas vezes, até ele era bispo e eu às vezes, e já era padre, ia celebrar, fazer retiros à casa das irmãs, e às vezes ele vinha no fim do retiro celebrar a missa, tantas vezes que eu fiz de sacristão para ele. Um homem muito simples, viajava de transporte público, e transporte público em Manila não é o mesmo transporte público que há aqui. É uma diferença terrível, não é? E ele andava a transportes públicos. De modo que eu disse lá em Fátima, eu queria cumprimentá-lo, isto era o dia 13, e lá os de Fátima, os guardas de Fátima, não pode estar aqui, que isto é um lugar para os bispos. Eu não sou bispo, nem quero ser, mas vou ficar aqui porque tenho ordem para ficar aqui, quero cumprimentar o cardeal que vem para ali. Portanto, vejo vir o cardeal de Lisboa, de Leiria, do António Marto. Ele diz: Vitor, estás aqui? Estou aqui, sou do António, quero cumprimentar o cardeal de Manila, que eu conheço, vai ser o meu bispo. Então fica aí. Depois veio até bem também o seu cardeal patriarca de Lisboa, do Manuel, e depois vem ele, Paula. Ele teve um gesto, para quem conhece a cultura dos filipinos, deixa-te assim, de boca aberta. Eu estava ali no canto, ele já não viu, não é? E cumprimentei-o em Tagalog. Que é a língua filipina. A língua filipina, uma das línguas. Uma das. E disse: como está Pucaiô? Ele ouviu aquilo e virou-se para mim. E eu depois disse-lhe e tal. E ele tem um gesto, isto para falar da bênção do respeito pelos anciãos. Eu, claro, disse isto e pego na mão dele, assim, um aperto de mão. Sim. Ele pega na minha mão, em direção à testa dele. Que é coisa que uma criança deve fazer a um adulto. E apanhou-me assim desprevenido, e eu só dei conta quando a minha mão já estava na testa dele, e disse: não, senhor Dom António, a gente chama Chito Tagle, não, eu é que tenho que fazer isso, disse eu é que tenho que fazer isso. Não, ele insistiu, para ver a humildade dele. Humildade, o o gesto respeito, do cardeal, não é? O respeito. porque eu que sou um padre mais jovem que ele, e depois de respeito, não é? Respeito. Essa é uma das coisas muito importantes que a gente aprende um bocadinho na tradição do Oriente, e que eu aprendi com os filipinos. Respeitar. Respeito para com os idosos. Eles adoram as crianças, e o respeito até pelas convicções, até de fé e tudo, não é? Portanto, eu aprendi muito com os filipinos nessa coisa. Assim, no meio disto, perdi-me já onde é que eu estava. Não faz mal, Padre Qual é a Vítor. pergunta? Não faz mal. Voltamos então àquele primeiro impacto nas Filipinas. Ou seja, um padre novo, jovem, com pouca experiência de missão, isso é verdade, seria verdade nesta altura. Como é que, para onde é que se vira? Portanto, certamente que terá tido apoio de algum superior que lá estivesse, não faço ideia. Tem que olhar também para as coisas boas. É isso mesmo. Foi para a casa que hoje, se Deus quiser, em setembro irá? Isso. Só que depois pusemos essa casa abaixo e eu construí uma nova, que foi aquela que eu construí. O Padre Vítor é que construiu, não é? Quer dizer, os trabalhadores, eu estava lá a orientar. Claro. Ainda me deu muita chatice a construção dessa casa, por isso é que eu vim um bocado abalado. Bom, enfim, já é do passado. Então, Paula, isto é muito interessante. Este choque cultural é maravilhoso. Portanto, vou começar pelas coisas boas. Cheguei, tive alguém à minha espera no aeroporto. Não tive que esperar por transportes públicos, tinha um carrinho. Levaram-me a casa. Cheguei a casa, tinha cama, tinha comida, tinha roupa lavada, tudo. Portanto, estas são as coisas boas. Coisas menos boas. É engraçado estar a valorizar essas coisas que uma grande parte das pessoas não valoriza. Isso é muito bom. Isso é muito interessante, não é? Claro, isto ajuda, não é? Ajuda. A gente às vezes esquece disso, mas é bom recordar. Por isso é que eu comecei pelas coisas boas. Eu acho que na vida, em tudo, devemos começar pelas coisas boas.
Depois, vem cá o chamado choque cultural. Paula, é diferente o clima. Já falamos um bocadinho sobre o clima. É diferente a comida. É diferente a língua. É quase como que tu tens que voltar a ser criança para aprender o estilo. E vem tudo, aí é que é preciso ter fé e a razão. Vem tudo ao mesmo tempo. Claro. Tu vais contente, é o sentimento que às vezes perguntam, qual é o sentimento ao partir? É um sentimento de alegria por ir e um sentimento de tristeza por deixar os amigos cá. Que a gente tem coisas, amigos, a família. E a família. E a mãe, o que seja, né? Ora bem, e vivemos nesta ambiguidade de sentimentos que são os dois reais, né? São os dois reais. Agora, tu chegas lá, deixaste cá em Portugal os amigos, agora, e a primeira vez custa mais, agora vai-me custar menos, né? Se amigos, chegas lá, onde é que estão os teus amigos? Estão muito longe. Chegas lá, não conheces ninguém. E depois, portanto, os amigos são muito importantes na vida. Depois a questão da comida, do clima, quente, meu caramba, quente. Mas eu, graças a Deus, tinha ar-condicionado, portanto já é uma coisa boa que vou ter agora também. Só que naquela altura havia brownouts, quer dizer, quando não há eletricidade, durante 8 horas no dia, Paula, a gente tinha lá a ventoinha e tudo, não havia eletricidade, a ventoinha não funcionava. Claro. Agora acho que já acabou isso, felizmente. Portanto, e depois tens que ir para a escola, tens que começar a aprender. E eu acho que é preciso voltar a ser criança. Faz lembrar o profeta Jeremias, quando Deus o chamou para ir evangelizar o povo, diz: mas sou apenas uma criança. E sabes o que é que Deus disse a Jeremias? Não digas sou uma criança, porque eu estou contigo e eu estou com as crianças, e com os outros vais na minha força e no meu poder. E é isso que nos dá força a nós missionários, não é? Eu às vezes digo assim às pessoas: então eu vou para as Filipinas porque é Deus que me manda. Se foste tu a mandar-me, eu dizia: vai tu, porque é que é de ir eu? Mas eu digo isso porque é Deus que me manda, não é? Portanto, são tudo opções na vida. Ora bem, há um momento, eu costumo dizer que há 3 momentos cá. O momento do encanto. Tu chegas lá, vês e ficas contente daquilo que vês, coisas diferentes, não é? E se não fosse missionário, eu não conhecia tantos países da Ásia. O Padre Vítor, para que as pessoas possam em casa perceber, o Padre Vítor estava onde? Estava mesmo em Manila? Estava na cidade? Estava desviado? Estava onde precisamente? Ora bem, deixa-me cá dizer, eu estava em Manila, que é a capital das Filipinas. Tem muitas ilhas, depois já lá vamos. Ora bem, mas Manila o que é? Manila, para quem conhece, digamos, é a parte histórica da Great Manila, Manila Grande, não é? Portanto, é como se fosse comparado aqui, nós, Lisboa, é ali Lisboa, o Terreiro do Paço, aquelas coisas ali, não é? Portanto, isso chama-se uma cidade, Manila, mas é rodeada por 9 cidades, 9. E uma dessas é onde eu estou, que é a Zone City. Tem Quezon City, que a ver se ainda me recordo, Quezon City, Paranaque, Makati, que é a zona industrial, tem hotéis, a zona industrial, não, a zona financeira, económica, tem no que vive hotéis e coisas também muito grandes, né? Uma riqueza enorme que eu não vi aqui. Tens Sucat, tens, sei lá, mas são 9 cidades, né? Eu estava numa destas 9, mas é cidade. Mas, Paula, é uma cidade do terceiro mundo. Então o que é que a gente deve perceber? Que à beira da estrada há casas mais ou menos construídas assim, mais ou menos como nós, né? Com blocos e com coisas, há casas bonitas até, mas a 100 metros da estrada há barracas, não tem esgotos ao ar livre. Portanto, é a riqueza e a miséria, que é mais que pobreza, é lado a lado. Lado a lado. E isso corta o coração a uma pessoa. Não é? Porque é que uns... Então estava a falar da fase do encantamento. Do encantamento. Dessas três... Dessas 3. Portanto, fase do encantamento. Tu vais levar a ver as coisas lindas de Manila, como fazem os turistas. Muito lindo. Olha, aqui tiveram os espanhóis, coisa histórica. Pronto. Isso leva-te algum tempo, né? Encantado. Depois vem a fase um bocadinho do... Como é que eu vou dizer? Não é desânimo, mas dizer, para onde é que eu vim? Que tu começas a ver isso que eu te disse a ti. Bens
a 100 metros da nossa casa tem um mercado, se eu lá for, nem sou capaz de dizer aquilo é galinha, se é porco, o que é, está tudo coberto de moscas. Estás a perceber? Sim, Isso e é as uma pessoas realidade. vendem, e as pessoas vendem mesmo assim. Vendem E há quem compre. Porque 200 metros à frente tem um supermercado, coisas limpas e boas, mas os pobres não podem comprar. Não têm acesso. Têm acesso. São estas injustiças grandes. Claro, um pobre vai comprar esta carne, tiveram as moscas e tal, depois adoece e depois morre, ponto final. Acabou. Por isso não tem oportunidade na vida. E as crianças a mesma coisa. Ora bem, portanto, é a segunda fase, assim, porquê que há tanta injustiça neste mundo? Que a gente aqui não vê. Nunca lhe causou revolta, Padre Vítor? Muita revolta. E dizer porque é que nestes países algumas famílias vivem de um modo riquíssimo, não é? Conheço algumas, e outras total miséria. Isto é terrível. Isto, a gente tem que lutar contra isto, não é? O Padre Vítor, inclusivamente, tão bem acolhido que foi, certamente que até um dia ou outro iria almoçar ou jantar à casa dessas famílias, porque também queria estar certamente de bem com toda a gente. E conhecer, pois. E conhecer e ver, não é? E isso chocava-o, certamente. Chocava. Eu tenho famílias amigas ricas e famílias amigas pobres, né? Eu acho que Jesus veio para todos. Não é pecado ser rico, costumo dizer tantas vezes, claro. Né? Nem é virtude automática ser pobre. Depende porque é que tu és rico e depende porque é que tu és pobre. Isso exatamente. É que faz, né? Precisamente. Bom, e tu tens que ser para todos, não é? Tens que ir para um lado. Agora, nós habitualmente vamos para os países para os sítios mais pobres. Queres um sítio? Eu estou numa cidade onde agora, bem, eu sei que é que vou encontrar 10 anos depois. Os meus colegas dizem que mudou para pior. Vamos lá ver. Mas é assim, portanto, isso que tu falavas há bocadinho da revolta que a gente sente, pá. Porquê é que é isto? Porquê é que acontece isto no mundo? E porquê é que vai tanta injustiça? E porquê é que tu sabes que aqueles às vezes que governam as nações e tudo, têm tudo, não é? E os outros não têm nada no seu país, não está bem. Isto é uma revolta. Ora bem, ou os missionários, para combater esta guerra não pegamos em armas, não é? Há muitos que pegam, e há muita gente de boa fé que pega em armas e tudo para acabar com aquilo, não é? Não, a gente pega em Cristo, pega no Evangelho, pegas na fé, pegas no bem, não é? Para chegar a ter esses resultados. De modo que esta fase também é muito importante na nossa vida. Saber conduzir os sentimentos de revolta e tudo. E, sobretudo, olhar para o bem e olhar para aquilo que nós temos. Esta é, então, digamos, uma fase que pode levar muito tempo. Pode levar muito tempo. Depois, vem a outra fase em que tu juntas o ideal, tu estava bem, e a realidade de pobreza, e diz, ora bem, Vítor, é aqui que tu és chamado a viver. O que é que a gente pode fazer? O que é que vamos construir? Porque é que eu fui para lá primeiro de tudo? Não é? Que é para tentar ajudar. E então, aí começa a trabalhar, e então vais para a escola. E eu fui para a escola durante 6 meses, ia como é que eu vou dizer? Jeepney. Jeepney é uma palavra lá filipina. O que é? O que é o jeepney? É mais ou menos um furgão, estilo furgão, um bocadinho maior, com bancos de lado. Estás a ver assim? Não é bancos como no autocarro à frente, é de lado. E aquilo leva, pronto, é o que se chama os autocarros de lá, o jeepney. Tem autocarros, mas estes são os jeepneys que andam nas estradas mais secundárias. E eu, todos os dias, apanhava o jeepney para ir para a escola. Os filipinos não gostam de andar a pé. Não é porque são preguiçosos. Nem eu gosto de andar a pé nas Filipinas. Porque é um calor terrível. Tu, passados 5 minutos de andar lá, se passares a mão na testa, ficas com a mão preta da poluição. Os carros, aquilo é horrível. Portanto, esquecer de andar a pé. Nem eles andam. Muito pouco. E eu ia lá, apanhava o jeepney todas as manhãs para ir para a escola, aprender o Tagalog. E é engraçado, não tem revisor, Paula. Não, que não tem revisor. A gente entra lá, não tem bilhetes de papel. A gente chega lá, senta-se, pega na moeda
e dizes para aquele que está sentado, e aquilo não tem rotação, pode estar quase em cima das tuas pernas, todos ali com sardinhas na lata, que era engraçado. Claro que eu era o único estrangeiro ali no meio daquilo tudo. As pessoas que iam para o trabalho, eu ia para a escola. E a gente pega na moeda e diz na moeda, e dás a moeda que está, a moeda àquele que está sentado ao teu lado, e diz, vai ad quo, quer dizer, o meu pagamento, vai ad quo. Este passa o outro que está ao lado dele, passa o outro, até chegar ao condutor. O condutor são espertos, conseguem conduzir aquilo naquela confusão do trânsito em Manila e ver quem é que pagou. Aquilo pode... Mesmo com o autocarro cheio. Com o autocarro cheio, que pode levar, sei lá, 20 pessoas, aquilo devia só levar 12, mas pode levar até 30. E ele sabe quem é que pagou. Assim, e pelo pagamento. Uma vez tive uma experiência muito linda, sabes o que é que foi? Eu cheguei lá e disse para que estava ao meu lado. Depois são engraçados, mas são todos muito limpos, muito limpinhos, sempre roupa lavada, asseados e tudo. E eu disse, vai à deco, e dei a minha moeda, lá que eu já sabia quanto era o outro, chegou ao revisor, chegou ao condutor, e ele disse-lhe, tapos na. Ele não gostava de dizer tapos na. Tapos na quer dizer acabou, ou já está feito. Ele dizia sempre salamat quer dizer thank you, quer dizer obrigado, né? Salamat. Então cada vez disse tapos na. E eu ainda não sabia bem o que é que queria dizer tapos na naquela altura, e vejo que a moeda vem outra vez, os outros todos se conheciam, e vem a moeda. E volta ao destinatário. Volta ao destinatário. Sabes o que é que foi? Alguém pobre que me conhecia, nos encontrávamos sempre no mesmo hora, pagou por mim. Até hoje não sei quem foi. Ah, que engraçado. Então, depois eu disse assim em voz alta, salamat, assim, obrigado para quem quer que fosse. Exatamente. Ninguém se descreveu a dizer quem foi. Portanto, gente pobre que vive com dificuldade e partilha. E mesmo assim ainda partilha. Pois, são ainda mais pobres que eu, porque lá a gente tem tudo, não é? Claro. Mas vão para lá e pagou uma viagem. Muito interessante. Um gesto muito lindo. Portanto, aí é começar a dar os primeiros passos. Tu dizes assim, ora bem, eu estou aqui para tentar ajudar este povo. Tentar ajudar este povo, tenho que compreender a língua. Eu já falava inglês, né? E pronto, a gente com inglês desenrasca-se, mas se tu falares na língua deles, o povo filipino é um povo de coração, movido por sentimentos mais do que pela mente. Por isso é que às vezes sofrem. Pelos sentimentos. E então eles apreciam muito quando tu fazes um esforço para aprender a língua. Eu às vezes pronto, se levava lá à missa e falava com eles, e eu falava com eles em Tagalog e eles respondiam-me em inglês. Para quê? Para tornar a minha vida mais fácil, não era? Para facilitar. E eu dizia, não fales para mim inglês, pá, fala em Tagalog que é para eu aprender. Yes fada, dizia sempre yes fada, mas sempre para te querer ajudar. Portanto, a nível de pessoas, é um povo maravilhoso, Paulo. Movido pelos sentimentos, é um povo que sofre e que no meio do sofrimento não desiste e recomeça sempre. Basta pensar nos tufões que há lá, cerca de 20 por ano, de novembro a março. E que estragam tudo. Tudo, casa e tudo. Porque em própria cidade, voltamos aqui, em própria cidade tens barracas. Se calhar a maior parte de Manila, Great Manila, que deve ter uns 16 milhões, 17 milhões de habitantes, o dobro de Portugal quase, a maior parte são barracas, de zinco. Bem, o tufão leva-te aquilo tudo pelos ares. Até a nossa casa, imagina, a nossa casa, lá não há telhas, pelo menos na casa dos pobres, a gente também não tem, e temos, aquilo é zinco. Veio um tufão, sabes o que é que fez ao zinco? Como a gente faz uma folha de papel, uma força enorme, e rasgou o zinco, o telhado da casa, para veres. De modo que, portanto, tu depois começas a aprender a língua, começas a ultrapassar as dificuldades, começas a olhar para aquilo que tens, e eles encorajam-te muito e ajudam-te muito nesta fase de integração, seja na cultura, seja em tudo. Mas senti muito bem acolhido desde o início. Claro que houve as dificuldades que a gente diz então, mas pronto, isso foi muito bem. Muito bem. Esteve então, Padre Vítor, nas Filipinas quantos anos? Bem, eu estive nas Filipinas, olha, então, cheguei lá no dia 6, foi 1992 até o ano 2000.
Ano 2000 vim para Roma. Fazer os 4 anos, os 3 anos de mestrado. Pois, no fim do ano 2003 até 2009. Muito bem. Cheguei em agosto de 2009. Cerca de 13 anos, sim, mais ou menos, não é? 13 anos, como é que é, no entanto. E pronto, foi uma experiência muito linda. Agora sobre as Filipinas. Deixa-me cá dizer uma coisa. Filipinas pode ficar muito longe. As pessoas conhecem os filipinos, que é os doces. Não sei se pode dizer aqui o nome de uma cadeia de supermercados ou não. Pode-se dizer. Pingo Doce, acho eu que tem. Filipinos são as bolachas, não é? As bolachas. Ora bem. As Filipinas são um país, primeiro, composto por ilhas, é um arquipélago, tem 7.108 ilhas. Já disse isso muitas vezes pelo Portugal inteiro. 7.108, é formado por ilhas. Umas maiores, outras mais pequenas, por exemplo. A ilha onde eu estava, que é a ilha de Luzon, no norte, é maior que Portugal inteiro. Mas são 7.108 ilhas. Só menos de metade é que são habitadas, não é? E a extensão, aquelas ilhas no Pacífico, é enorme. Por exemplo, para ir do norte das Filipinas ao sul, leva 3 horas de avião, quase. É como ir daqui a Londres ou a Roma. Tudo isso é Filipinas, ilhas. Não diz por um lado e por outro. Eu, nestes anos que lá estive, fui a algumas 20 ilhas, não é? Mas tem ilhas grandes. Claro. Ilhas onde eu estava. Portanto, este arquipélago das ilhas é o único país católico na Ásia. Bom, tem também Timor, não é? Timor, mas com o Timor que foi nosso, dos portugueses, e é o único país católico. Aí já é uma razão porque é que eu vou para lá, porque é que o missionário vai para as Filipinas. As Filipinas são um país católico. Nós vamos mas para lá. Onde há outras religiões, não é? Pois vamos dizer, sobretudo o islamismo e tudo. Ora bem, mas nós vamos para lá para quê? Para responder a um apelo do saudoso Papa e Santo agora João Paulo II. Ele disse: as Filipinas, como único país católico na Ásia, têm uma responsabilidade. Portanto, é preciso formar missionários nas Filipinas para irem para outros países da Ásia a levar o Evangelho de Jesus. Ora bem, por isso é que eu fui para lá. Embora as Filipinas sejam um país que continuem a precisar de missionários, as melhores universidades lá são dos missionários. Escolas e hospitais, né? Ainda hoje. Mas nós vamos para lá para ajudar na formação de missionários filipinos, combonianos, que possam ir para o outro lado. Isso vai ser o meu trabalho. Eu vou ser padre-mestre lá nas Filipinas. Claro que vou sair também, tenho umas experiências bonitas lá com os pobres, onde mandava também os rapazes, as fotografias que puseste exatamente lá nisso. Na postagem para a publicidade da Rádio Lafões. Isso, foi isso. De modo que, portanto, um país sudoeste asiático, os espanhóis estiveram lá e lá deixaram um bocadinho da fé, né? Um país católico, no norte sobretudo, no sul, voltando, é um país no sul, aí a maioria é muçulmana. E porquê, Paula? Porque o sul das Filipinas, a ilha de Mindanao, onde eu fui várias vezes, está pertinho da Indonésia, que se atravessa de barco. A Indonésia é o país muçulmano maior do mundo, maior do mundo. De modo que estes que vivem aqui nesta zona estão muito mais perto da Indonésia do que da capital, em Manila, que fica no norte a 3 horas de avião. Claro, e são muito mais influenciados. Ora bem, aqui não é uma questão religiosa, cá para mim, onde já mataram muitos missionários. É uma questão política, fundamentalmente. São grupos rebeldes contra o governo central que está em Manila, que dizem que se esquece do sul, não é? Dos mais pobres, e então juntam-se rebeldes e matam a esquerda e a direita. Sentem-se desprezados e juntam-se a outras forças. Pode haver também uma infiltração de algumas ideias religiosas, mas fundamentalmente não são. É a revolta contra as injustiças de que a gente falava, as injustiças, a miséria, porque é que alguns vão ter oportunidades e outros não têm,
do país lá onde estão esquecidos, muito longe no interior. Mas, entretanto, há qualquer coisa que também nós não compreendemos, porque há missionários que são mortos. Mortos. Ora bem, eu tive colega meu, porquê? Porque depois, o início é, digamos, esta situação de revolta. E depois diz, o que é que tu estás aqui a fazer? E vens para aqui. E depois matar um missionário para eles dar-lhes fama no mundo inteiro. Houve uma altura, aqui uns anos atrás, Paula, há uns 7, 8 anos, estava em moda o rapto de missionários. Eu tive colegas meus que foram raptados. Eles querem porque tem uma projeção mundial, isso, não é? atrair a atenção mundial. Em dizer e tudo. Não é porque eles querem mal, que eles sabem muito bem que tu estás lá para os ajudarem. Que não vais entrar na política nem nada. Primeiro, quando há confusão e guerra, dispara e apanha às vezes quem apanha. Mas há também, lembro-me de um colega meu que eu conheci os pais e conheço, estive no funeral dele. Lá em Manila. Em Manila. Mas ele trabalhava na zona sul, portanto Manila está dividida em 3 províncias. Luzon, o norte, onde está a capital, Manila, Visayas, onde tem muitas ilhas, o negro está a segunda cidade, chamada Cebu, que está ligada ao português. Depois, se me quiseres perguntar porque eu digo Cebu, que é a segunda cidade. E depois o sul, que é Mindanao. Ora bem, o problema é aqui em Mindanao. Este missionário, que era filipino, era do norte, mas estava a trabalhar no sul em Mindanao. Talvez por ser filipino estivesse mais à vontade, não é? Pois, por aí tudo. Mas sabes o que é que lhe fizeram? Um dos tantos mártires de lá, e este não era estrangeiro, portanto não foi para chamar a atenção, sei porquê, meteu-se na defesa dos pobres, depois os ricos, sabes como é? Não gostam disso e dão cabo deles. Primeiro arrancaram-lhe as unhas das mãos e dos pés, e depois cortaram-lhe o pescoço. Foi assim que mataram. Eu estive no funeral dele, e os pais também. Foi presidido pelo bispo. E sabes, ainda me lembro o que é que o bispo disse na homilia. Ele diz assim: há irmãos nossos, tratou por irmãos os outros que o mataram. Há irmãos nossos que querem fazer desaparecer de Mindanao a cruz de Cristo. Ou seja, querem fazer de Mindanao uma parte, um país muçulmano. Não é? E não é, porque nem a maior parte dos que vivem em Mindanao são muçulmanos. Acontece que a maior parte dos muçulmanos estão em Mindanao, que é diferente. A maior parte dos que vivem em Mindanao não são muçulmanos. Eu disse, há irmãos nossos que querem fazer desaparecer de Mindanao a cruz de Cristo, e por isto mataram este padre. Mas eu digo-vos, dizia o bispo, se querem fazer isso, primeiro han de passar por cima do meu cadáver. Enquanto eu aqui estiver como bispo, a cruz de Cristo há de reinar aqui em Mindanao. Foi uma mania bonita. Muito uma bem. mania muito bonita de sofrimento. Portanto, há estes mártires das Filipinas, mortos, alguns raptados. Há fases também em que às vezes há mais perseguição, outras menos. Como tu disse, os que vivem em Mindanao, a maior parte não são muçulmanos, são católicos. Só que a maior parte dos muçulmanos vivem lá. De modo que este é um problema que vai ter que surgir. Fundamentalmente político, de acordo com as ideias do governo e tudo. Agora se calhar um bocadinho menos, porque o presidente é daquele lado, não é o presidente das Filipinas atual, é menos de lá, por isso há menos coisa, mas não há menos confusão, se calhar ainda há mais. Padre Vítor, vamos fazer aqui uma pausa para quem só agora nos está a ouvir. Isto já vai 1h15 de programa, e portanto vamos fazer uma pausa. Para quem só agora nos está a ouvir, estamos no programa Opiniões com Alma. Hoje temos como um convidado especial o padre missionário comboniano, o padre Vítor Dias. Esteve muitos anos nas Filipinas, já nos foi falando um bocadinho da sua infância, do que é ser missionário comboniano. Falou-nos também do seu projeto, académico, falou-nos dos locais onde foi exercendo a sua missão, por assim dizer, em Santarém. Também acabou por ser uma missão, e é uma missão, não é? Portanto, a orientação daqueles jovens durante 7 anos.
e tem estado realmente a deliciar-nos com o seu percurso de vida. O Padre Vítor, que esteve nas Filipinas, em Manila, e que em setembro, se Deus quiser, voltará para abraçar esta missão. Padre Vítor, quando se chega então às Filipinas, há muito que fazer, não é? Já foi falando de algumas dos sentimentos. Numa primeira fase havia o encantamento, depois se calhar um bocadinho a revolta, porque há gente que vive no limiar da pobreza, à frente de gente riquíssima. O Padre Vítor chega às Filipinas e o que é que faz? Para onde é que se vira? Porque de certa forma, já percebemos também que numa primeira fase andou ali, era como uma criança, assim o disse, que andava a aprender uma nova língua, que andava em contacto com uma nova realidade, mas depois, passando esta fase de adaptação, há que arregaçar as mangas. Claro. E há que trabalhar agora já propriamente em prol dos outros. Em prol dos outros. E foi isso que eu tentei fazer, ainda, portanto, aprenderem, e para os ajudarem, portanto, a língua é fundamental, como eu te disse, mas depois a cultura. É preciso saber o que é que está por trás, as motivações, porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem. E isso é um bocadinho que nós chamamos de cultura, não é? E eu tentar perceber um bocadinho a cultura filipina, que é muito linda, como eu já disse, movida fundamentalmente pelo sentimento, mas pronto, eu fui, por exemplo, só um exemplo, faz-te se rir um bocadinho. Enquanto eu estava lá, os filipinos raramente te dizem que não na cara. Nós, latinos, às vezes somos muito bruscos. Eu pergunto, pode fazer isto? Não, não faço. Um filipino nunca te diz isso. E eu lembro, quando cheguei lá, queria formar um grupinho de amigos, Friends of the Missions. E então, lembro que fui encontrar-me pessoa. A comunicação lá é fundamental, tem que se fazer pessoa a pessoa, como a evangelização agora. E eu disse, olha, vamos aqui, convido para uma reuniãozinha, pode vir e tal, os meus amigos, aqueles que vi pessoas e tal. E todos me disseram, yes, father. Chegou o dia da reunião, eu tinha lá para aí um quinto ou um sexto daquelas pessoas, não vieram. Passado um bocadinho. Ó padre Vítor, isso também é um bocadinho de maldade. Não lhe dizem não na cara, mas depois acabam por não ir. Parece, Paula, não é? Então ainda não tinha terminado. Sim, vamos lá então. Eu disseram, fada, eu cheguei, porque eles não te dizem não na cara. Eu cheguei, passado 2 dias ou 3, vi aquele amigo fulano. E se eu fosse português e assim, cara linda, porque é que não vieste e não me disseste a verdade? Não. Eu perguntei, se calhar até tive assim a reação como português, então disse que vinha, no que é que não veio? E ele disse, yes, father. Yes, e eu pensar, yes, não vi. Yes, father. Então estiveste ocupado, não foi? Yes, father. Eles não te dizem não na cara para não te ferir, Paula, porque gostam de ti. E isso para ti e para mim pode ser uma mentira, mas não é para eles. Mas eu digo isto aos próprios rapazes, não é? Aos formadores que eu vou agora, aos rapazes formandos que eu vou ajudar. Façam isto, façam aquilo, procurem fazer assim. Eles às vezes dizem-me yes, father, antes de eu lhes dizer. Eu digo, nem sabem ainda o que vão fazer. Okay. Eu ainda não disse nada. Yes, father. Para eles dizer yes, sabes o que é que isto quer dizer na nossa cultura, Paulo? Assim, sim, à tua presença. Eu reconheço que tu estás aqui diante de mim e tu és mais importante que aquilo que vais dizer, que nós habitualmente não fazemos. E eu tal respeito, lembras-te do respeito que eu falava um bocadinho, dizer yes, father, quer dizer que o father está aqui diante de mim. Isso é um salto muito grande. É um salto muito grande e eu acho que nós ainda não estamos preparados para esse raciocínio, essa dimensão. O Padre Vítor, para quem o conhece, é uma pessoa extremamente humilde e se calhar também pode ter aprendido muito dessa humildade na missão que abraçou.
Mas de facto é preciso ter-se uma elevação muito grande. Exato. Ter a ajuda de Deus. Eu não aprendi tudo logo, Paula. E eu, voltando ao tal encontro, fiquei aborrecido. E via que os outros que lá estavam, que vieram, não estavam todos contentes. A certa altura tu perguntas a ti mesmo: mas para que é que eu estou a fazer? Isto é um fim do mundo, não é? A pessoa encontrou alguém que precisava de ajuda e não veio ao encontro. Teve uma necessidade e foi ajudar outro para não vir, não é por maldade. E muitas vezes ficamos nós próprios muito aborrecidos quando faltam ao encontro que nós marcamos. Claro. E afinal há sempre uma explicação. Isso, há uma explicação e nós vemos. Portanto, nós latinos, é o que te disse, temos uma boa gente, mas somos um bocadinho bruscos às vezes a falar. O respeito pela pessoa, como eu te disse, é fundamental. Por isso eles, para dizer não a um padre é muito difícil. Mas eu então às vezes brincava com eles, isto depois de 7, 8, 9 anos, quando eu perguntava a alguém, dizia yes father, eu dizia assim, então yes quer dizer o quê? Quer dizer sim, quer dizer não ou quer dizer mais ou menos? Eu quando fui para lá sabia que yes quer dizer sim. Eu agora vou para lá depois de lá ter estado estes anos todos e sei que um yes quer dizer sim, quer dizer mais ou menos e quer dizer não. E eu já consigo perceber um pouquinho o que é que eles estão a entender, o que é que eles estão a dizer. Muito bem, porque já conhece a cultura. Muito bem. Esse é o tal jeito que a gente tem que fazer e tem que ser assim, senão a gente julga as pessoas mal, chateia-as, te aborrece e depois vais para lá para chatear os outros, é melhor não ires. Ficas aqui, tu vais lá para ajudar, para compreender, não é? E então, quando arregaçou as mangas, o que é que fez? Quando arregacei as mangas fui fazer o quê? Duas coisinhas fundamentais que eu fiz. Primeiro foi falar nas missas aos domingos sobre a missão da Igreja, o dever de ser missionário que é para todos, a situação da Ásia e dizer aos filipinos, meus amigos, vocês até agora receberam muito a ajuda dos missionários, dos jesuítas, dominicanos, assim, olhem para ali, Ateneu de maneira de jesuítas, a faculdade de teologia mais importante da Ásia, das primeiras da Ásia, é dos dominicanos, pois. Dos dominicanos. Eu disse, vocês receberam até agora, está ali missionários do norte, agora é preciso começar a dar, é preciso a partilhar. Temos aqui diante de nós um continente onde Jesus não é conhecido. E sabes, Paulo, é Jesus, eu vou dizer isso, se calhar algumas pessoas ficam admiradas. Jesus é asiático. Ele nasceu no Médio Oriente, não é? Naquela altura era em Ásia. Jesus é asiático e é na Ásia que ele é menos conhecido. Naquele grande país. Portanto, nós vamos para lá então para tentar ajudar, dizer, Filipinas, é tempo de acordarem, não é tempo só de receberem, mas é tempo de partilharem. E é isso que, essa é uma das dificuldades que eu tive, que eu estava a dizer, Padre Vita, pronto, é bem para dar o missionário. E há muitas necessidades, Paulo. Tu vês gente que vai bater à tua porta quase a morrer, a pedir-te, e tu pensas, se tivesse 2 ou 3 compromissos, esta gente não morria. Portanto, há muitas necessidades. A medicação não chega a toda a gente. Não há, o governo não paga os medicamentos. Temos um presidente um bocado duro neste momento. Nas Filipinas? Sim, presidente duro que manda matar. Pois, infelizmente, que manda matar, não é? Presidente Duterte. Isso. Deus o ajude e o inspire, que ele bem precisa, assim como todos nós precisamos. Mas está a desencadear nas Filipinas uma onda de violência que antes não havia. Ele ganhou as eleições porque ele é de Mindanao e teve um sucesso, digamos, como nós aqui na Câmara popularidade. De Lisboa, popularidade, porque ele conseguiu de facto diminuir os traficantes de droga, não aqueles que usam a droga. Mas como é que ele os diminuiu? Matando-os. Pois. E tu és capaz de matar um, mas depois matas 99 que não têm culpa nenhuma disso. Portanto, e ele, no meio daquilo, ganhou aquilo para ser presidente. É uma confusão, basta ser uma pessoa famosa por bem ou por mal e pode chegar a presidente. E, infelizmente, a onda de medo e de violência está a aumentar. Apoderar-se.
ele mesmo disse que mata. Se vieres que alguém, eu mato, mando matar. Está um bocadinho em choque com a igreja, porque a igreja diz isto não é o caminho. Ele tem mais 3 anos. Eu falava com um colega meu que veio das Filipinas agora, e ele dizia-me que há bispos e tudo que têm que ajudar muito, porque há famílias onde mataram o marido e tudo, uma pobreza enorme. E ele teve a coragem, eu posso dizer isto que estive na imprensa pública, não é? O presidente teve a coragem de dizer que o bispo de uma diocese que era ladrão, que ficava com os ofertórios, dizia ele assim, fala assim. Mas o bispo teve coragem e disse: Sr. Presidente, sou ladrão, venha cá ver, vamos ver as contas. Quer ver onde é que eu uso o dinheiro do ofertório? Uso para ajudar as pessoas famílias que você matou. Exatamente. Você matou aqueles que ganhavam o pão para estas famílias, daqui desta zona. Mandou matarem. E ele está assim em conflito. De modo que agora está um bocadinho, a gente também não pode cortar as relações totalmente, claro, não é? Claro. Mas esta é um bocadinho a situação que eu gosto de dizer nas Filipinas. Por exemplo, dizia-me um colega, alguém que me escrevia, que às vezes até em Manila podes encontrar o braço de uma pessoa assim, à beira do caixão do lixo. Tem jeito. De modo que, vamos lá ver. Ele disse que é para a segurança, mas está a ter os efeitos totalmente contrários daquilo que ele queria. Não tem jeito. A agressividade, nenhum. A violência horrível, não leva horrível, a lado nenhum. Horrível. Isso não é forma de educar. Não podes educar matando assim. Não, esta é a situação um bocadinho política. Quando nós antes estávamos habituados a ter presidentes, que até um diretor espiritual da presidente era o cardeal de Manila, o cardeal Sincori Aquino. Gente boa com sentimentos religiosos e tudo. Infelizmente este não, nem por um lado nem por outro. Nem para o Islão, nem para o cristianismo. É ali aquela luta olho por olho, dente por dente, que isso é do Antigo Testamento, não faz parte. Bem, Deus o ajude e o inspire. Claro. Isto também há de acabar, não é? Falámos há pouco da educação, Padre Vítor. Como é que é a educação nas Filipinas? As crianças todas têm acesso... Olha, essa é uma das coisas boas, porque quando os espanhóis lá estiveram, nós não estamos a julgar o que eles fizeram, 1400, 1500, o que é que havia na igreja naquela altura? Eram as escolas paroquiais. De modo que ia à escola quem estava perto de uma igreja, de uma missão. Como a gente fala, como eu te disse, os missionários começavam escolas e hospitais. Quem estivesse perto de uma missão tinha direito, tinha oportunidade. Mas se estava longe, já não iam. Como é que iam? E então o que é que aconteceu? Não ficou, digamos, generalizada a educação lá nas Filipinas neste jeito. Ficou generalizado, e isso graças aos americanos, pelo menos alguma coisa temos que reconhecer de bom neles. Quando foram para lá, os americanos tiveram lá 43 anos, mas toda a questão da escola foi generalizada. Agora, a analfabetização nas Filipinas é muito baixa. Muito baixa. Todas as crianças têm acesso à educação. Praticamente todas. Eu vi escolas, muitas escolas, muita gente, muitas crianças. Ainda é como aqui antigamente a gente chega à escola e começa com o hino nacional, isso era a bandeira das Filipinas, né? As Filipinas foi um povo dominado, primeiro pelos espanhóis, os japoneses foi terrível. Os japoneses destruíram as Filipinas, mataram tantos filipinos. Depois vieram os americanos para ajudar os filipinos a combaterem e pronto, estiveram lá 40 e tal anos e agora tem uma democracia que vai ali ambivalente de um lado e para o outro, né? Nas Filipinas, Paulo, a gente não entra muito na política, mas pronto, não há grandes partidos políticos. Os partidos não têm, como é que eu vou dizer, manifestação assim importante na sociedade. São as famílias. São as famílias. E as famílias vivem de quê? Qual é trabalham-se onde, essencialmente? As famílias, aquilo está, a Filipinas está nas mãos, infelizmente tem que ser dito disto. Em mãos de famílias. Uma família tem a água, uma família tem a televisão, outra família tem os correios, outra família tem a eletricidade, outra família tem, estás a perceberem? E são cerca de 400, 500 famílias. Não estou a perceber, Padre Vítor. Explique-nos isso, porque os nossos ouvintes querem ouvir, certamente, claro, e querem ficar elucidados. O que é que eu quero dizer que uma família tem, por exemplo, a eletricidade? Quer dizer, que os membros da família depois foram crescendo,
controlam a eletricidade nas Filipinas. Eles é que têm os geradores, eles é que produzem a eletricidade, eles é que não há companhias, então é a família é que domina aquela área. Mas tu sabes muito bem, claro. Por trás da companhia está a família. Claro. Tu sabes muito bem, é isso. Ora bem, é isto então. Mas então há famílias ricas que dominam determinadas áreas. Exato. Isto é assim para tudo. Quando alguém surge e levanta a voz, é que os outros nem sequer têm oportunidade de levantar a voz. Porque, vamos lá ver o exemplo. Se tu és um membro de uma família destas ricas, não é, que tem, vais à escola, vais à universidade, lá é tudo pago. Os medicamentos é um negócio terrível, a gente diz que aqui também é, mas lá é pior, não é? É tudo é pago. E se tu tens dinheiro, vais para a frente. Se não tens dinheiro, nem sequer tens oportunidade. É isto que é o crime. Morre com falta de medicação. Pois, falta de medicação. Ou os outros que não vão para a escola, para as universidades, para aquelas mais famosas, que te dão um emprego, que te dão uma possibilidade de crescer na vida. E muitos, e agora eu espero que isto e vai mudando aos poucos, é que muitas das mentes inteligentes que há não estão nestas famílias ricas, estão nos pobres. E infelizmente não se desenvolvem porque não têm oportunidade. Ora bem, o que é que nós como igreja pretendemos? Ajudar esta gente, bolsas de estudo e tudo, para poder desenvolver e mudar um bocadinho a sociedade, que é isto que vai mudar. Porque há famílias, sim, boas, honestas, que ajudam e tal, mas há outras que, sabes como é para o bolso e é para eles. Portanto, isto é assim um bocadinho, mesmo a nível de senadores e tudo, a política é muito confusa nas Filipinas. Estamos a entrar na última meia hora e, já? Portanto, é verdade, estamos com o Padre Vítor, o Padre Vítor, que é missionário comboniano, só agora não está a ouvir, estamos no programa Opiniões com Alma. Temos estado a receber várias mensagens. Muito obrigada por estarem aí desse lado, muito obrigada por nos gostarem de ouvir. O Padre Vítor tem estado a falar um bocadinho da sua vida, da sua missão nas Filipinas e noutros pontos do mundo. Padre Vítor, em breve vai voltar para as Filipinas. Dia 5 de setembro. Esteve durante este tempo, portanto, desde que veio das Filipinas até então, tem estado em missão, certamente, a fazer o quê e onde? Em Santarém. Então aí como Padre Mestre dos noviços. E então Santarém houve um desenvolvimento muito bonito, que foi Santarém é o noviciado europeu para toda a Europa. De modo que todos os missionários combonianos europeus agora têm que passar por Santarém. Infelizmente estamos numa crise de vocações, mas este ano esperemos ter 4. O meu trabalho então foi estar lá na formação destes durante o noviciado, dar as aulas a eles, né? Sobre o conhecimento humano, conhece-te a ti próprio, sobre o conhecimento da igreja, onde é que tu vais meter, o que é que isso significa, qual é a regra do nosso instituto. Eles, para dizer assim, têm que saber o quê, não é? E isso é tudo dado lá, portanto foi isso que eu estive a fazer com eles, além de depois do diálogo pessoal e que temos que ver. Fazer o tempo de discernimento. O tempo do noviciado é chamado tempo de deserto, tempo de oração. Fala com Deus e diz, Senhor, o que é que tu queres que eu seja? Pergunta-me. A gente às vezes perguntamos aos meninos, o que é que tu queres ser? Eu às vezes digo aos pais, não me façam só essa pergunta, assim, o que é que Deus quer que tu faças? Depois o menino diz, mas quem é Deus? E tal, tens aí uma oportunidade para começar a falar de Jesus. Ora bem, eu estive lá então, durante estes tempos todo, a fazer isso, né? Como Padre Mestre. E agora vou continuar a ser Padre Mestre lá. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe algo para nos ensinar e para nos educar também. Padre Vítor, quem é Deus? Boa pergunta. Sabes que há um ditado indiano que um jovem foi perguntar a um destes sábios, não é? Um destes sábios, quem é Deus? Sabes o que é que ele fez com ele? Pegou-lhe na mão, disse, anda cá, meu menino. E era de noite, eu estava a escurecer, olha ali para a lua.
pergunta-lhe quem é Deus. A lua. Olha para a natureza, olha para o mundo, olha para dentro de ti. Isto não é uma pergunta quem é Deus como é de matemática, estás a perceber? Eu gosto de dizer assim para nós aqui vivemos num país católico: Deus é alguém que te ama e que deu a vida por ti e que por ti morreu na cruz. E que só tem amor e misericórdia para te dar. Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém, não julga, não é como nós. É alguém, é uma pessoa, por isso é que o outro levou e disse, que como a luz, estás a ver na noite, dizia este velho. Deus é, apontando para a lua, é como a lua que ilumina a tua vida. Senão, não vês nada à tua volta. Nem sequer te vês a ti. E muito menos vês a natureza. Deus é uma luz que dá sentido e significado ao mundo à tua volta, a natureza, que vês de noite a gente não vê nada, tu vês luz, não é? E a ti próprio. Portanto, esse é o Deus do amor, da misericórdia e do perdão, que para nós é em Jesus Cristo, é aí que vemos. Mas é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta fundamental. Aliás, Jesus também fez essa pergunta aos apóstolos. Como é que olha para alguns atentados que acontecem em nome da religião? Terrível. Isso é uma negação daquilo que as pessoas dizem que professam, não é? Não há nenhum Deus, tirando da antiga mitologia grega, o Deus da guerra. Não há nenhum Deus nas três religiões monoteístas, nem nas outras, né? Mas quando eu falo em três religiões monoteístas, tem um só Deus, que são os judeus, os muçulmanos e os cristãos, né? Somos as três religiões monoteístas. Não há nenhum destes deuses que fomenta a guerra. Nenhum. Muito menos do Islão, não é? Não é. Quem faz guerra em nome do Islão é um mau muçulmano, digamos, porque Deus não quer isso. É revolucionário. Portanto, isso é matar em nome de Deus, é algo que pertence à história, onde nós também temos as nossas sombras, a Igreja Católica, mas isso já devia ter passado, Paula. Infelizmente, não passou. Que ainda hoje, como tu sabes, há atentados que antes de se fazerem explodir gritam o nome de Alá. Isso é totalmente uma perversão da religião, daquilo que não é a religião. Muito bem. Quando o Padre Vítor, naquelas fotografias que eu mostrava para os nossos ouvintes, para as pessoas, neste caso, que estavam a olhar para a publicação no Facebook, eu mostrava selecionei algumas fotografias muito interessantes. Uma delas era precisamente com uns pequenitos em frente de um edifício, de uma casa. O que era isso, especificamente? Ainda bem que me perguntas, Paula, que eu vejo o tempo a andar e não queria que terminássemos de dizer isso. Essa fotografia de umas crianças que estão comigo, um calor terrível, como se vê na fotografia, são uma casinha de blocos. Uma casinha de blocos, não tem divisões a casa. Aquelas... é dos mais pobres das Filipinas, chamado a tribo dos Aietas, que vivem no vale de uma grande montanha onde estava o vulcão Pinatubo, que há uns anos atrás uma grande explosão. São dos mais pobres. Ora bem, o que é que estou... A tribo, peço desculpa, a tribo? Aetas, a tribo dos Aietas, com quem nós temos uma relação, e eu já disse aos meus colegas que vou continuá-la. O que é que nós fazíamos com esta tribo? Eu depois até eu trouxe a mania alguns deles, mas outra história, essa é outra história. Eles vivem no meio das montanhas, eu vou com o carro, paro o carro aqui, tenho que andar 2 horas a pé, atravesso o rio e vou lá. E eu ia lá sempre 2, 3 vezes, 4, 5 por ano com os seminaristas. Não tem igreja, a escola é uma coisinha pequenina, e era lá que os noviços faziam a experiência durante 3 meses, no meio deles. Que a gente quer no tal noviciado é o ensinamento teórico e depois a prático ali no meio dos pobres. Se és capaz de viver com eles. Não tem água canalizada, um calor horrível, era preciso ir buscar a água ao rio. Ora bem, esta casa o que é? Esta casa, onde sai a fotografia, é de blocos. Antes não era, antes era de canas de bambu.
E foi através da cooperação nossa e de outros, não é? Que nós conseguimos que ao menos já tenham casas de cimento. Não é? Cimento com aqueles blocos, não tem nem rebocado nem nada. E eu lembro que mesmo à frente dessa fotografia, eu cheguei lá na altura que nasceu um bebê. Eles gostam muito de bebês. Bebê assim pequenino, pá. Estava posto em cima assim de uma mesa de madeira como aqui. Não tinha nada, coitadinho. Ainda lhe dei a bênção. Lá é um ritual dar a bênção quando as crianças nascem. As crianças têm. Ora bem, nós íamos vir com estes que são dos mais pobres. Mas são de uma grandeza de coração formidável. Então, não tem escola. Bom, já lá há. Escola não há, iam os professores 2 ou 3 vezes por semana para lá dar aulas. Aquilo é difícil. Não tinham igreja. Não tinha nada, as pessoas juntavam-se. Onde é que as pessoas se juntam? Tem uma cabana aqui, outra cabana ali, uma casa com blocos aqui, outra acolá, tal, umas 40 ou 50, já nem sei. As pessoas juntam-se no rio, passa lá um riozinho, água limpa, pelo menos num sítio. E então, eu cheguei lá um dia, e isso refere-se a outra fotografia. Sim. Não é? Sim. Que puseste lá. Eu cheguei lá um dia e disse, nós tínhamos que ir ao rio buscar a água para tudo. E eu vou lá e vejo tanta gente. E eu disse, depois de algum tempo não seria bom também celebrar a missa aqui com esta gente? Depois de falar um bocadinho de Deus, vamos celebrar. É sempre melhor explicar, Paula, antes de celebrar, não começar pela celebração. Nós já tínhamos lá aí 2 anos ou 3, assim, vamos celebrar a missa aqui. No meio do rio. No meio do rio. Porquê no meio do rio? Porque eram outras pessoas que estavam. não havia igreja, não havia nada. E então, eu primeiro, calções de banho, também um banhinho, ali naquela água. Mais abaixo do rio estão pessoas a lavar, não é? Mas ali num sítio a água está mais limpa. Pessoas, animais a beber, carabao e companhia. E eu estava com os seminaristas, não é? Tomamos um bom banhinho e depois disse, vamos convidar as pessoas. Então, celebrei a missa. No meio do rio, o altar foi uma pedra, eu estava com calções de banho e com a estola. Ninguém mandou isto ainda ao Vaticano, só com a estola, que é o símbolo do poder que chega, e aí celebramos a missa, Paula, e foi lindo. E depois tinha-me dado a ideia, eu sabia que eles são pobres, e a gente quando lá vai levava sacos de arroz, 50 quilos de arroz, ou 20 ou 30, é assim que se compra o arroz lá, que eles lá compram. A gente não falou sobre os hábitos ainda vamos falar, ainda temos um bocadinho de tempo. Comem muito arroz. E eu disse, eu vou lá, era um dia de visita, vai lá o padre, eles sabem, entendem alguma coisa do padre, quem é. Então eu pensei pelo Kentucky Fried Chicken, KFC, e comprei 2 baldes, quem sabe 2 baldes de frango. Manoc, disse em italiano, em Tagalog. 2 baldes de frango e 2 baldes de arroz. E cheguei lá no fim da missa, foi uma alegria. Sim, porque uma das fotografias eles estavam a comer, que eu não selecionei, mas fui buscar à página do Padre Vítor, de facto estavam a comer o arroz. Fala-nos então da alimentação das Filipinas. Não há o arroz de cabidela, pois não, Padre Vítor, como tão bem gosta. Ora bem, lá come-se arroz ao pequeno almoço, almoço e jantar. Eu costumo dizer, o arroz para eles é como o pão para nós, não é? Há pessoas que comem pão estas 3 vezes, não é? Ora bem, como é que é cozinhado o arroz, Paulo? Isto é preciso saber. Não é como nós aqui, com o esturgedo e a cebola e tudo, não. É um copo de arroz, estás a ver? Um copo de arroz, o mesmo tamanho de água, e pões numa panela, e depois ligas a fogo a nada. Nem mexe, nem sal, nem nada. Mas agora, na cidade já tem os que chamam os rice cookers, que é como tu ligas à eletricidade, pões lá arroz e passado 15 minutos está o arroz. O arroz assim fica seco, não é? Empastado, talvez. Empastado, e a gente come com a mão. Os lá estão a comer com a mão. Estão a comer com a mão, exatamente. A gente come com a mão. Portanto, no seminário, eu lembro que a uma certa altura os seminaristas também queriam comer com a mão. Eu digo, Santo António, quando chegar a essa necessidade, a gente come com a mão. Mas aqui no seminário vamos comer com a mão. Quando vou à tua casa, digo eu, teu pai e a tua mãe dá-me uma colher e um garfo. Sabes que lá nos come com faca, Paula. É só uma colher e um garfo. Estás a perceber? A colher na mão direita, o garfo na mão esquerda. E tu perguntas, até quando há carne? A carne, bifes grossos não há.
Há fininhos que até se vê os olhos e já te cortam com a colher, e o garfo cortas assim e vais comendo, não é? Portanto, o arroz é a base da alimentação. Depois tens um bocadinho de peixe, tens só também um bocadinho de carne, eles também têm, porco sobretudo. Porco, baboi, frango, manoque. Frango é das coisas, galinhas dá-se em todo lado, sempre galinhas resistem a todo o clima, as galinhas. E um bocadinho, fundamentalmente, peixe. E depois comem tudo aquilo que cresce. Aqui é um clima quente, tropical, quente e úmido, não é? Sempre calor, tudo cresce. Então aquelas ervas e tudo, comem aqueles legumes todos com porque saladas há a falta, não é? Há falta de outras coisas e então... Portanto, batatas, tem muito poucas, batatas são pequeninas, e eles tratam a batata como nós aqui tratamos o tomate, aqui no, ou uma coisinha que se coze só um bocadinho de nada, que vai comer está cru. Não fazem assim batatas cozidas ou assadas, ou não. Não tem batatas, são poucas. Os limões são pequeninos. Agora a fruta mais comum é a banana. Tem mais de 20 qualidades de banana. Às vezes usam a banana para cozinhar com a carne, e a banana comporta-se como a nossa batata aqui, cozem a banana. Dá um sabor engraçado. Muito bem. Tem mais, depois tem banana para cozer, para fritar, para assar, banana para tudo. Banana está sempre em cima da mesa. Banana e arroz. Numa casa de Filipinas são banana e arroz. Depois tem a fruta tropical, que são boas mangas. As mangas das Filipinas, dizia o Papa João Paulo II, são das melhores mangas do mundo. Mangas, agora tem que ter cuidado, porque são muito doces. Manga, papaya, coisa linda. Agora maçãs, laranjas e peras não há. Não existe, pois não. Só existe no supermercado. Só quem tem dinheiro é que pode comprar. Mas eles têm muita fruta, tudo cresce. Eles não são gordos porque aqueles molhos que têm não comem, mas vão comendo às vezes e outros passam fome. Claro. Padre Vítor, estamos na reta final, faltam cerca de 10 minutos. Sim. Para terminarmos, diga-me uma coisa, o que é que espera encontrar nesta sua missão? Portanto, irá em setembro, se Deus quiser, por quanto tempo irá? Se é que tem alguma perspectiva, se é que tem alguma ideia? Quando virá cá novamente visitar-nos, e eu faço questão que venha contar-nos aqui à Rádio Lafões, porque eu sei que as pessoas estão até no Brasil a ouvir-nos, inclusivamente familiares, familiares do Padre Vítor, que me disseram que iriam estar atentos. Portanto, quando vier será novamente o nosso virei com convidado, todo gosto, isso mesmo, para partilhar, porque partilhar é um ato de generosidade também. Diga-me então, bem, o que é Paulo, que está a pensar eu vou em encontrar? Amigos 10 anos mais velhos, mas isso não conta. Eu já estou em contacto com todos eles, já sabem quando é que eu chego. De modo que vou para uma realidade que já conheço, embora eu saiba que muitas coisas mudaram, né? Portanto, eu já vou tranquilo, vou em paz, vou com a alegria que nós dizemos de partir, com também preocupação dos amigos e familiares que deixo atrás, mas isso na vida é para todos, é assim. Por quanto tempo? Perguntava. Bom, Deus é quem sabe. Nós vamos habitualmente por 4, 5, 6, 7, 8, depende, a menos que te portes mal, que depois tens que vir embora, não é? Ou que a doença que não resista, estás a perceber? Assim, mas habitualmente são anos. Agora, eu quero vir, nós habitualmente temos férias cada 3 anos. Eu já falei com os meus superiores que agora, enquanto a minha mãe estiver viva, quero vir pelo menos cada 2 anos. 2 anos passa depressa. A mãe tem neste momento que idade, Padre Vítor? 88 anos, de modo que e depois, portanto, enquanto ela estiver viva, pelo menos no fim de 2 anos. 2 anos passa depressa. Então, e também para o meu trabalho me vai facilitar, quer dizer que eu vou estar lá 2 meses, 2 anos, 2 meses de férias. Eles só deixam os rapazes 2 meses que mandam lá fazer uma destas experiências com os aietas, ou na prisão, ou no hospital, como por onde eu os mando. Haveria tanto para conversar. Fala-me dessa experiência
Da prisão, também teve experiências da prisão. Teve experiências da prisão, onde foi a prisão de Manila. Olha, vou dizer, é uma cidade. Eu nunca vi na minha vida. A prisão? Tudo. A prisão tem uma paróquia onde eu celebrei missa. Tem muitas casas, muitas celas. Os presos, não é uma prisão estilo que nós temos aqui, não é? Há casinhas, tudo uma extensão enorme. É uma cidade. Tens lojas dentro da prisão, tens... Olha, Só não têm liberdade. Não têm liberdade. Portanto, para entrar na prisão, foi isso que me custava cada vez. Eles fazem muito, é como entrar num avião, não é? Tudo ali. Vistoria completa, não é? Porque os telemóveis e aquelas coisas não podem ser usadas e tudo. Agora, eu como era padre e tinha lá os seminaristas a trabalhar dentro, quando eu ia visitá-los, primeiro uma alegria. Depois pode haver por exemplo, uma carpintaria na prisão. Aquele é carpinteiro. Eu tenho quadros lindíssimos, pá, que eu comprei lá para os ajudar os presos, e fazem. Que tem, trabalha ali, Isso é uma coisa boa, não é? Claro, Portanto, claro. Aquilo é o mundo. E estavam lá, eu nem quero dizer, não quero enganar, eu acho que estavam lá mais de 5 mil presos. É uma cidade. Uma cidade só que não tem liberdade. Tem paróquia, portanto as pessoas vão lá, rezam, tem grupos, tem missa. Uma das missas mais que tocam o coração que eu celebrei foi na prisão. Porque infelizmente, aí também nós temos que mudar. Infelizmente na prisão não são todos maus. A gente está na prisão inocente. E eu ouvi histórias... Como é que é fazer uma confissão onde um preso está a cumprir uma pena e lhe confessa que é inocente? Como é que lida com isso? Pois, como é que eu lido com isso? Não é fácil. Não é fácil. E eu só lhe dou graças a Deus porque é inocente, e se eu puder fazer alguma coisa, faço, mas infelizmente a coisa não funciona. Tens que animar a pessoa a não ser má por causa de estar na prisão. Tens a dizer, olha, desculpa, foi um erro, não se sabe bem porquê, mas tu não desanimes. Eu tinha pessoas lá na paróquia maravilhosas. Bom, alguns reconheciam, fiz mal, padre, fiz mal, mas agora eu vou assim, olha, ainda bem, fizeste mal, agora estás melhor, estás a ver? Ficas aqui um bocadinho. Quando um te nega, um que fazia dançar cristão disse, padre, eu estou aqui, era um daqueles, se a gente fala na história, que foi culpado de matar o Nino e Aquino. Foi um político que o mataram mesmo no aeroporto. E foram 10 polícias, ou 15 que foram para a prisão, mas só um deles é que tinha a bala que o matou e ninguém sabe. A culpa era daqueles que os mandaram, não é? Eles foram todos para a prisão, ninguém sabe se matou nem se não. Ninguém sabe qual era a pistola que tinha a bala, não sei como é que eles fizeram aquilo, e lá está o homem. Um homem religioso que reza de manhã e à noite, que tem grupos que cantam, que leem a Bíblia, que refletem coisas maravilhosas, Paula. Portanto, nessa sua passagem pelas Filipinas, não só esteve ao lado dos mais carenciados, como também dos reclusos. Reclusos. E eu participei com os jesuítas, que têm lá muitos, não é, Varinho? E aí é o mundo, tu vens com um sentido, alguns pronto fizeram mal e tudo, mas muitos vezes ali as pessoas convertem-se, né? E fazem, e não estão sem fazer nada. Um é carpinteiro, bota lá um pequeno armazézito e faz quadros, outro pinta, outro faz candeeiros lindíssimos que eu não tenho nada, e pinturas. Pronto, as pessoas vivem como, agora, vivem mal, a comida é péssima. As condições de higiene também não devem ser... Terrível. Quem consegue fazer assim fazer um cubículo onde se possa dormir, mas não dorme ali ao monte por cima dos outros, que não é um problema. Por exemplo, claro. Calor, muita coisa. Pronto, também não digo que são todos santos que estão na prisão, se eles estão lá porque fizeram alguma coisa, né? Maior parte. Mas há alguns que sofrem injustiças até na prisão. Voltando novamente à sua ida para as Filipinas, estava a dizer-me que espera encontrar... Pois, os amigos mais velhos,
O trânsito de Manila, já perguntei ao meu colega que veio de lá um mês, está pior. Continua caótico. Então imagino. E tem as estradas largas, tem o metropolitano por cima, não sei como é que se chama, por cima lá, né? LRT que a gente chama, por cima, não é? Por baixo não dá, que por baixo é água. Na maior parte, Manila é coisa assim, o nível do mar. Pronto, vou encontrar, portanto, estes amigos que me vão ajudar, vou encontrar jovens que me dá a força, que querem ser missionários. Essa é a razão pela qual eu vou. Tem um grupinho de quantos jovens, Padre Vítor? Nós temos o postulantado e noviciado. O postulantado são alguns 10 ou 12, e eu no noviciado, que vão ficar no meio, são 4 que vou ter. 4 ou 5, eram 2 vietnamitas e 2 ou 3 filipinos, ainda estão a ver, portanto 5. Vou tentar viver numa casa à parte, sem empregados, vamos cozinhar, eu também vou cozinhar. Fazem as vossas tarefas todas, não é? Todas. E quero fazer a experiência, como já fiz da outra vez que lá estive, de viver sem empregados e tudo. E pronto, vou encontrar uma igreja que precisa de ser amada e servida, e eu vou para lá para isso, para dar o meu testemunho de fé no meio daquela igreja, que precisa se tornar também ela missionária. Eu vou dizer, meus amigos, eu estou aqui, mas também para vos ajudar a vocês a serem missionários. É hora, porque há aqui um imenso continente da Ásia onde estamos. Depois, além disso, temos também que eu irei visitar os meus colegas no Vietnã. Tenho alguns seminaristas noviços, vêm do Vietnã, terei que ir lá tentar perceber um bocadinho a cultura, né? O tempo que eu puder. Depois estamos na China, temos também a fazer missões na China, sobretudo para os pobres. Ajudamos em certas leprosarias e em livros para aqueles que estão a estudar para serem padres, que não têm livros, não é verdade? E aí é preciso agir um bocadinho clandestinamente, né? Embora, pronto. E depois temos uma paróquia local. O fim acaba por justificar, não é? Claro. Eles já sabem, mas eles sabem que a gente está lá por ajudar. Eu penso pouco a pouco, tanto a China como os outros países vão abrirem a liberdade. Infelizmente ainda não há liberdade religiosa, tem que ser dito. Os católicos que querem ser fiéis ao Papa têm que ser clandestinos. E quando são apanhados, um padre ou um bispo metem na prisão. Como encontrei um bispo que teve 30 anos na prisão, não é? E outros. Portanto, não há liberdade religiosa na China, por mais que digam que há, não há. E Vietnã e Companhia Limitada. Portanto, se a gente puder fazer um bocadinho, pouquinho, para dizer, para colaborar para o desenvolvimento, para o respeito e a abertura, é bom, mesmo que seja pouco, não é? Mas o facto de tu lá estares, primeiro, a tua presença física é já uma interrogação para aquela gente. Assim, porque é que este português vem para aqui? Não é como Magellan, que foi para as Filipinas, o Fernando Magalhães, não é o nosso da história em Cebu, foi para lá e foi morto mas foi lá esse, no tempo das descobertas, não é? Disse, eu sou português, venho aqui por amor a Cristo e amor à Igreja e amor a vocês. De modo que é isso que eu penso continuar a fazer lá, de maneira muito simples. Muito bem, Padre Vítor, para os ouvintes que nos estão a escutar com muita atenção, diga-nos uma última mensagem, aquilo que quer transmitir, a sua vinda aqui, gostou de cá estar, gostou desta experiência, quer transmitir alguma coisa aos ouvintes, uma mensagem de esperança, certamente que levará uma mensagem de esperança para as Filipinas. O que é que nos quer dizer? Uma última mensagem. Em quantos minutos? No minuto, Paula? Pode ser em 3 ou 4. Ora bem, primeiro de tudo a dizer que foi uma alegria para mim estar aqui na rádio e partilharem as minhas ideias, as minhas opiniões, como é o título do programa, e para partilhar a fé e a minha vocação, que não é só uma missão, não é profissão. Eu costumo dizer, para a profissão há reforma, para a vocação não há reforma, Paulo. Não é? Para a profissão, professor e tudo há reforma, para a vocação não. Uma pessoa é cristã e acredita, ou é outra religião até ao fim. De modo que é sempre uma oportunidade. Nem tira férias, quase. Pois. E mesmo durante as férias pode ser dar testemunho da fé. Portanto, eu agradeço à Rádio Lafões e espero cá vir então outra vez novamente. Se Deus quiser.
Depois, para aqueles que nos estão a ouvirem, uma palavra a dizer que foi também, é bonito pensar que está gente do lado lá a ouvir, eu sei que alguns também estiveram, e dizer uma coisa. Ora bem, vocês e eu, meus amigos e amigas, somos todos missionários. Se tu acreditas em Cristo e és um membro da igreja, tens que ser missionário na tua terra. E eu, para acreditar em Cristo e para ter fé, tenho que ser missionário no outro lado. Ser missionário enquanto cá estou aqui e depois lá. E é por isso que eu vou, pela mesma razão pela qual um que é católico, que é batizado, é missionário. E missionário não é só quando reza o terço ou vai à missa, é quando vive a vida segundo os valores de Cristo. A verdade, a honestidade, a justiça, a fraternidade, o perdão, tantas coisas bonitas que a gente sabe. E é aí que todos somos chamados a viver. De modo que eu espero é que esta minha vinda aqui à Rádio Lafões vos ajude, porque isto não é fácil para ninguém, vos ajude a dar testemunho da vossa fé, a ser missionários aqui na Terra. Me ajuda a mim a ser missionário lá. E de vez em quando se lembrarem, rezem uma Ave Maria por mim quando eu estiver nas Filipinas. Muito bem, Padre Vítor. Já tem data marcada? Dia 5, Paula. Dia 5 de setembro. Às 5h30, o avião levanta voo do aeroporto do Porto. Do Porto. Sá Carneiro. Até ao Dubai? Até ao Dubai. Durante 8 horas. 3 horinhas, descanso ou 4, e depois apanho outro avião, Dubai, Manila. E aí terá já o seu grupo de noviços. Isso, que já estão à espera que à chegue. sua espera. É verdade. Já Para está. além disso, diga-nos só, vai ser o único superior a orientar ou terá a ajuda de mais alguém? Bem, foi isso que eu perguntei ao meu padre geral. Então eu vou para lá sozinho? E ele disse, vai sozinho até ao Natal, depois nós vamos encontrar o sócio. Lembras-te, Padre Mestre? E o sócio. É sempre bom a gente confrontar com outro. De modo que fico à espera. Mas estive em Santarém 2 anos sem sócio. Estive lá sozinho também. Vamos ver se o Padre Sócio chega pelo Natal. Chega pelo Natal. Assim espero. Muito bem, muito obrigada, Padre Vítor. Eu agradeço-lhe a sua vinda à Rádio Lafões. Muito obrigada também a vocês que estiveram daí, desse lado, a fazer-nos companhia. Opiniões com Alma chega ao fim. Quero agradecer aos ouvintes a vossa companhia. Até para a semana, se Deus quiser. Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge. Semanalmente, os convidados partilham a sua opinião sobre temas atuais, sobre temas do passado e sobre perspectivas do futuro. Cada convidado traz consigo uma mão cheia de histórias com alma para contar, onde as profissões, a família, percursos de vida, saberes e sentires são o centro das conversas. Programa Opiniões com Alma. Todas as sextas-feiras, das 21 às 23, de Paula Jorge.